na largada, como sempre fazemos, da Panambra. Você, cliente Volkswagen que está precisando fazer as manutenções do seu carro, procure uma das oficinas da Panambra, que estão abertas de segunda a sexta, de 8 até às 18. Você pode parcelar os serviços do seu carro em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Na realização de qualquer serviço, você ganha uma higienização completa do ar-condicionado do seu carro. Tem Panambra em Porto Alegre, Caxias e Pelotas. As lojas da Panambra estão cumprindo todas as medidas de segurança e higienização para garantir a sua tranquilidade. Agende o serviço do seu Volkswagen através do site www.panambra.com.br ou pelo WhatsApp 951, é o código aqui da área de Porto Alegre, 51984448820, 984448820 e faz o teu agendamento. Bem, o jogo de ontem nós tivemos o Gutierrez Sanches comentando o Grêmio e tivemos o Carlos Guimarães comentando o Inter. Eu até conversava na redação, o Carlos estava com a seleção brasileira, o Cristiano Oliveira comentando o Inter. Nós até conversávamos na redação, vivemos um final de semana em que tem assunto nos dois lados. Tem. Mas o Inter ainda está buscando um treinador, se especula de um nome de um técnico português. A ideia é continuar buscando alguém de fora, Oliveira. Na verdade, o português foi oferecido, né? Saudações, bom dia a todos. O português foi oferecido, Marco Silva, os nomes que o Inter busca são o Aguirre e o Lisca, e o Marco Silva foi oferecido. O que se viu ontem do Inter foi um time que misteriosamente começou a correr como se não houvesse amanhã, né? Um time que era criticado por questões físicas, por não aguentar o segundo tempo, ontem correu uma barbaridade. E não me venham com aquele papo de que, um time que tá sem a bola, tem dificuldade para correr e tal. O Inter ontem teve 33% da posse de bola. 2/3 do jogo, o Inter ficou sem a bola e mesmo assim correu muito. E com um jogador a menos. Então foi uma melhora muito significativa do Inter ontem na questão física, surpreendente até eu diria. Também teve uma melhora absurda do Inter em saída de bola. A saída de bola do Inter não era mais aquela saída de toque-toque, esperando o adversário, recua, volta, troca passes na área. Ontem ficou muito claro, desde o começo do jogo, eu chamei atenção para isso, que quando o Bahia subia as linhas de marcação, o Daniel quebrava a bola para frente. Bico para cima, meu velho. Não tem se fresquear lá atrás, não. É claro que se frescar eu tô simplificando um pouco, até de forma pejorativa. Quando você sai jogando curto, tem um objetivo para isso. E quando você dá o balão, também tem um objetivo. Você pode ganhar a primeira bola, por exemplo, e pegar o rebote. Então foi muito claro que o Inter mudou a sua saída de bola ontem e mudou também o esquema tático. O Inter jogou no 4-4-2, losango de meio campo. Eu vi algumas pessoas falando em 4-1-3-2 e tal. Foi assim contra o Vitória, por exemplo, no meio de semana. Ontem não, ontem foi um 4-4-2, um losango de meio campo, Johnny na frente da zaga, Edenilson pela direita desse losango, Patrick pela esquerda, jogando muito bem esses dois, por sinal, o Edenilson e o Patrick, e o Tyson na ponta da frente desse losango, também jogando muito bem. Acho que dá finalmente para se dizer que o Tyson estreou com a camisa do Inter, foi um bom jogo do Tyson ontem, e na frente Galhardo e Yuri, esses não foram tão bem. Então foi um jogo em que o Inter foi mais reativo do que propositivo e me chamou a atenção, assim, até impressionante como o Inter se sente mais à vontade, como o Inter fica mais à vontade jogando de forma reativa, jogando com as linhas mais baixas, né, mais recuado, esperando o adversário, partindo para contra-ataque. O Inter fica mais à vontade, assim. Então o que se viu ontem foi uma atuação mais segura do Inter, uma atuação mais sólida. Nada de exuberante, nada de extraordinário, mas uma atuação ok do Inter e um resultado bom. Venceu o Bahia fora de casa, é uma coisa que não é qualquer time do futebol brasileiro que vai fazer. Foi o primeiro Inter pós-Ramírez e o Inter com mudanças bem importantes. Chama atenção que ninguém quer fazer dupla com Cuesta, parece, né? Claro que eu tô fazendo uma brincadeira aqui, mas comete um gol contra o Fortaleza, no caso Zé Gabriel, um erro absurdo e acaba sendo arquivado, como a gente costuma dizer no futebol. Jogo seguinte, ou no mesmo jogo, melhor dizendo, Pedro Henrique expulso, depois no jogo seguinte expulso novamente. Mesmo que quisessem, estaria suspenso, mas acho que também daria um tempo para ele. E o Lucas Ribeiro, que até conversava com o Cristiano na redação, e eu considero dos três o mais habilitado para estar ao lado do Vitor Cuesta, ontem também cometeu um erro infantil, uma agressão
e acabou sendo expulso também. Tem essa questão emocional envolvendo o Internacional, né? Muitas expulsões. E acho agora que 7 em 10 jogos. E acho agora que a vitória, em que pese o desempenho, que não foi exuberante, como disse o Cristiano, ela pode pelo menos dar um pouquinho mais de tranquilidade, né? Um respiro pro Inter agora, buscar um treinador, não ser já não chegar alguém já numa semana de derrota. Então, pelo menos isso o Inter conseguiu, que é o que tem importado agora nos últimos momentos, já que nem tem treinador, não dá nem para exigir muito desempenho. Agora, chama atenção, o Inter sim correu mais, pareceu correr mais, competir mais. Isso para mim, pelo menos, vendo o jogo, ficou claro. Tem que ver agora quem vem, como vem, né, qual o pensamento e como a gente também vai entender esse novo treinador, né? Porque eu falo sempre, sou repetitivo, mas é o principal dos diagnósticos que eu faço do Internacional. O Inter vive um contexto muito difícil na última década. E isso sim atrapalha qualquer bom trabalho, qualquer bom andamento no clube. E isso se reflete na principal atividade do Inter, que é o futebol. Por mais que a gente entenda, a gente sempre fala aqui, tem várias gestões, tem a gestão econômica, tem a gestão administrativa, a política, que é muito difícil, mas tudo gira em torno do futebol. E isso, tendo uma vitória, pelo menos dá uma acalmada nos ânimos para as coisas serem tocadas na semana. Não se sabe até quando, mas pelo menos na semana o Inter tem tranquilidade. Um ouvinte até fala aqui sobre um aspecto do jogo de ontem, o Humberto Garcia, é que ontem o Inter pareceu correr no segundo tempo mais do que habitualmente corria no tempo do Miguel Ramírez. Foi a primeira observação que eu fiz. Impressionante como o Inter correu mais ontem do que vinha correndo. Ou correu certo. Com um jogador a menos. Ou correu certo. Não, correu de campo inteiro lá da defesa. Ou correu certo. É uma coisa é tu correr e como corre, mas corre errado. E parece que o time morre. Outra coisa é tu correr certo. Outra coisa, tu correr no menor espaço de campo, que foi o que o Inter fez, né? O Inter correu com as linhas recuadas, correu mais organizado, correu perto do seu gol. Agora, resumindo grosseiramente, correu certo. Não, mas é que correr certo é relativo, porque assim, ó, o que o Ramírez às vezes argumentava equivocadamente é que aquela coisa de que quem corre com a bola corre menos, quem corre sem a bola corre mais. Ontem o Inter ficou 1/3 do tempo só com a bola e correu mais. Que o Inter correu ontem não foi pouca coisa, não. Cristiano. Um jogador a menos. Ores. Zé Aldo, bom dia para vocês. É o seguinte, eu acredito no que a gente viu ontem. Eu tenho a impressão de que o Bahia iniciou o jogo pensando o seguinte: o Internacional vai começar o jogo com aquele toque de bola na defesa, para lá e para cá, tentando depois achar um espaço para acionar os atacantes. E o Inter surpreendeu, como disse o Cristiano Oliveira, o Inter surpreendeu. Não começou assim. Qualquer bola que chegava na área, o Daniel dava um bicão nela e mandava para frente. Então, eu acho que isso aí surpreendeu o Bahia. E um detalhe importante que me chamou muito a atenção e que vocês estão debatendo é a vontade, a determinação, a garra com que os jogadores... Nunca vi o Internacional com tanta vontade de chegar a um resultado positivo. É impressionante. O Inter corria, dava carrinho, chegava junto, todo mundo, bem diferente daquele Internacional que a gente estava vendo, estava acontecendo e que não estava jogando bem. Foi muito diferente, uma mudança incrível, achei até uma mudança até certo ponto radical. É claro que tem muita coisa para ser colocada em jogo, tem muita coisa que deve mudar. Uma coisa que me chamou a atenção também é que o Yuri Alberto, ele tem que caprichar muito mais na conclusão. Ele teve 2 grandes oportunidades para liquidar a fatura e não soube fazer o gol. Eu acho que ali faltou um pouco de categoria, ou ele estava muito perto do goleiro, mas o cara que é bom, o cara dá um jeitinho de fazer o gol, porque foram 2 oportunidades de ouro. E outra coisa, o Daniel, hein? Que espetáculo de goleiro. Aquela defesa monumental que ele fez com que o Inter conseguisse chegar a um resultado positivo. O Inter foi muito melhor, mas não foi um grande espetáculo de futebol. Mas a garra, a determinação, aquela vontade voltou no Colorado, e eu acho que isso a torcida deve estar satisfeita. O Inter precisa finalizar melhor, isso é boa observação do Orestes. O Tyson tem 20 passes para finalizações desde que chegou.
Isso é um número interessante. Ele já fez isso, até o Cristiano falou. O Tyson finalmente estreou. Acho que o Tyson estreou naquele primeiro tempo diante do Vitória. Tu tava no Beira-Rio, né, Zé? Jogou bem o Tyson, puxando contra-ataque, conseguindo alguns espaços, algumas produções, mas não teve... Ele mesmo finalizou e não acabou não marcando, mas ontem de novo tá na hora dos caras aproveitarem melhor o que o Tyson tá produzindo. É quase que um desperdício. E agora, finalmente, ele tá sendo realmente o que se esperava, o líder técnico do time do Inter, né? Ele foi um articulador ontem, né? E funcionou, foi bom o jogo do Tyson. Eu gostei muito, assim, ó, de... E é um articulador mais pra frente, né? Mais empurrado. O articulador no sentido, assim, óbvio até do cara que articula, independente do lugar do campo que ele vai receber a bola, né? Tu pode articular partindo de trás. Mas o que o Inter teve ontem, tá? E, de novo, não foi uma atuação exuberante, foi uma atuação prática do Inter. O Inter teve, por exemplo, o que eu considero, modestamente, o melhor Patrick. O melhor Patrick que eu considero é o Patrick do Odair Hellmann. É o Patrick do tripé de meio campo. Aquele tripé que o Odair tinha adorado, o Edenilson e o Patrick. Eu gosto mais do Patrick fazendo aquele movimento de chegar para buscar a bola e de fazer a condução, de fazer ele a transição, do que aquele Patrick isolado na ponta esperando a bola chegar. Eu prefiro o Patrick que volta, que ajuda, que conduz, porque ele tem isso, ele é um rompedor. O Patrick é um quebrador de linhas. O Edenilson que mais me agrada é o Edenilson que infiltra, que ataca o espaço vazio, que identifica o espaço vazio e progride, que infiltra. Me agrada isso. Embora o lance do pênalti para mim tenha sido ridículo, eu não vi pênalti em momento nenhum, mas enfim, a cobrança foi espetacular. Aliás, ele vem se consolidando como um dos melhores cobradores de pênalti do futebol brasileiro. E o melhor Tyson desde que ele chegou em Porto Alegre foi o de ontem. Um Tyson à frente desses dois jogadores, o Johnny protegendo a defesa, Edenilson pela direita, Patrick pela esquerda, e o Tyson com uma liberdade para se movimentar, para voltar, para buscar o jogo, para distribuir. O ataque não foi bem. Não gostei nem de Galhardo, nem de Yuri Alberto. O primeiro tempo eu vi o Inter ainda com alguma dificuldade. Foi quando o Daniel precisou fazer aquela defesa monumental que o Orestes bem referiu. No segundo tempo, o Bahia teve 74% da posse de bola e nenhuma chance criada. Porque o Inter se sente à vontade assim. O Inter se sente à vontade baixando as linhas, jogando perto do seu gol e partindo em contra-ataque. O Bahia teve 74% da posse de bola no segundo tempo e as duas principais chances foram do Inter. Tudo seria mais fácil se lá no início, olha, esse grupo joga assim. Não precisa vir querer agora, não, tem que jogar assim. Teria sido tudo menos traumático, mais fácil. Mas é da vida, né? Às vezes o ser humano tem que tomar porrada para aprender. Tomara que tenham aprendido agora na busca do novo técnico. Eu gostei do Inter ontem, se eu comparar o Inter com o próprio Inter. Naquela, o Inter soube sofrer, não, o Inter soube jogar. Dessa vez ele teve um jogador expulso e não tomou 5 e nem 3. Ele ganhou de 1-0. Porque não se abriu, fez o contrário, se fechou. Exatamente. Essa pra mim é a principal diferença, Cristiano. A atitude do Inter pós-expulsão. E a gente tem dois comparativos recentes. Então, não demorou muito, vem, ó, já Exato. repõe, sai. Isso foi a melhor coisa que o Inter fez. E o Inter chutou mais. E o Oliveira falou agora, o Inter chutou mais com 10 do que com 11. Ah, mas era o Bahia, tá bom. Era o Vitória e era o Fortaleza. O Fortaleza agora é líder. Não, mas é que o Bahia não é um time ruim não, cara. O Bahia não é um time ruim. Eu acho que o Bahia é melhor que o Vitória, que empatou com o Operário em casa. Claro, em 0-0. O Vitória não ganhou na Série B ainda. Então, meu amigo, eu acho que agora foi dito na reunião do Conselho de Gestão, acho que foi pelo o conselheiro Luiz Bortolini, olha, nós começamos a 100 por hora a nossa reformulação. Quem sabe a gente recua para 60 no limite da velocidade e vamos... Isso era para ter sido feito no começo. Mas tá bom. E talvez até com o Ramires, se tivesse ele entendido isso também, né? O nome do Lisca corrigiu a tempo. O nome do Lisca perdeu muita força. Perdeu muita força. E o nome do Diego Aguirre começa a ultrapassar o do Lisca. Esse português, como é que é o nome dele? Marcos Silva. Esse aí nunca foi... Ele foi oferecido, o Cristiano falou aqui. Nunca foi, Perfeito, perfeito. E o do Diego Aguirre, foi-me dito que não iria se contratar técnico. Ô, Cristiano... Só um detalhe, Orestes. Foi dito ele que não perdeu força. Ele perdeu força pelo resultado de ontem ou não? Não. São 7 jogos. O América perdeu o Flamengo, tem nada, não é porque tá 7 jogos sem vencer. O Lisca, o trabalho do Lisca não se resume a 7 jogos sem vencer com o América. O trabalho do Lisca se resume à história do Lisca como técnico.
quase 20 anos, Inclusive né, chegar, decidir o Campeonato Mineiro e dar um suador no Atlético. Se resume nisso. Não se resume Chegar em 7 jogos. Final de Copa do Brasil com a América não é pouca coisa, né? Eliminar o Inter, inclusive. A partir de hoje é que vai ser direcionado o foco para buscar um novo técnico. O que eu digo, Lisca perdeu força, não significa dizer que Lisca está descartado. Existe um debate. Eu disse aqui, acho que na sexta-feira, isso é, como é que chama a publicidade? Um brainstorm, é isso, né? Que chama na publicidade? Cada um, a ideia do Oliveira, Guardiola. Pois é, segura. Liga pro Cudê, não dá. Guardiola, o Cudê, vou ligar pra ele. Tá bom, não deu. Luxemburgo, não. Tira. Me ofereceram o Manuel Pinto lá, esqueci o nome do cara lá, o Marco Silva. Marco Silva. Não, agora não. O trauma tá grande pelo que a gente inventou ali. O Aguirre é uruguaio. Diego Só que Aguirre. ele tem uma diferença muito grande. O Aguirre é estrangeiro, Ele mas. conhece o Inter. Aí é que tá. O Aguirre é estrangeiro, ele é uruguaio. O jogador e técnico. Mas veja bem, o Aguirre já treinou o Inter, já jogou no Inter, treinou o São Paulo, treinou o Atlético Mineiro. Então ele é um estrangeiro brasileiro. Entende? Agora, o Pinto de Sá lá, esqueci o nome, como é que é do Vasco, cara. O nome do cara, meu. Marco Silva. Marco Silva. Com o Manuel na cabeça. O Marco Silva, esse... mas ele fala foi português. oferecido, Mas não dá. Esse é invenção. Agora não dá. Agora é bola de segurança. Diego... mas então o Diego Aguirre... mas tem um detalhe. O seu preparador físico, não. Mas tem uma coisa em comum do Aguirre e do Lisca. E ontem eu fiz essa analogia no vestiário. Eu enxergo o seguinte, e disse o seguinte no vestiário, eu enxergo aquela grua da televisão passando por trás do banco de reservas e dois caras de costas fardados, tirando a jaqueta e prontos para entrar. O Aguirre e o Lisca. O Aguirre e o Lisca, o Inter não precisa nem ligar. Não, se ameaçou tocar o telefone, eles já mas vêm. tem alguns acertos louquinhos para mas serem tem alguns verdadeiros. acertos que tanto Lisca quanto Aguirre que eles terão que seguir agora. Por exemplo, Aguirre... Lisca tem contrato. Tem que pagar a multa. É 500 mil reais. A multa que o próprio Paulo Brax deve ter feito quando estava na América. Claro. O Aguirre. Tá desempregado. Sempre reservar 7 jogadores. É força máxima sempre, 1, 2 por E já nem tem Copa do Brasil. Agora viu toca, bem, né? Aguirre? Não vamos fazer loucurinha, tá? Que o preparador físico, nós vamos pegar um cara bom aqui. Certo? Vamos assim? Tem o João Goulart aí no Inter, né? Tem o João Goulart, ele, né? mas é que ele vai pra seleção. Olimpíada, né? Vai pra Olimpíada. Nós vamos pegar um preparador bom aqui, tá bom? Serve assim? Se servir assim, podemos iniciar uma tratativa, tá? Não serve? Ô Lisca, o negócio é o seguinte, sem poupar muito, tá? E vamos, sabe como é que é a aldeia? Sem dar faniquito, aquela coisa toda, vamos, sabe? Tamo junto. Então tá. Entre os dois eu prefiro o Aguirre, sinceramente. Não, e eu gosto muito do Lisca. Eu gosto do Lisca. Eu acho que o Lisca merece essa chance. Eu prefiro o Lisca, cara, mas eu sou obrigado a dar o braço a torcer porque eu acho o Lisca um cara de curto e médio prazo. Eu não consigo enxergar o Lisca a longo prazo. Mas quanto Ontem a gente tempo ele tá na procurou América? aqui trabalho. Não, ele tá na América há 1 ano e meio. E é o maior trabalho que Mas ele daí tem. entra o teu Então, argumento do Paulo Brax, né, Cristiano? É uma coisa, com todo respeito ao América, que já foi o maior de Minas, mas o América na pandemia é o América. Mas o Lisca sabe, sabe como é que é o Inter na pandemia, no terror, na torcida conhece. bafo na O Lisca nuca. tava no pior momento do Inter. Mas não é só jogador conhecer, dele, é né? claro. Tem que jogador- reagir ao que acontece. Um jogador não só saber o que malandro, ele acontece. sabe lidar. Mas a direção tem que pensar o seguinte também, de que não pode trocar muito, né? Só tem uma troca, né? Isso é algo que tem que ser ser esclarecido. certeiro, tio. O que fez o Miguel Ramírez? Ele pediu demissão ou foi demitido? Porque se pediu demissão, o Inter ainda tem uma carta. Não, claro que ele vai contratar não querendo usar, mas ele vai ter uma carta na manga. Aí tem outra coisa aí. Se o Lisca sai do América pra treinar o Inter e daqui 10 rodadas chutam o Lisca ou ele sai, ele não pode pegar mais ninguém. Também Porque a tem regra isso. vale pro técnico também. É claro. Tudo isso aí está sendo analisado. Então, a partir de hoje começa, e por isso que eu acredito que o Osmar Loss, e já era esse planejamento, fica contra o Atlético Mineiro também. Eu queria levantar uma outra situação, que ela é palpitante. Ô, Guimarães. E aí? Bom dia a todos. Deixa eu só entrar aí ouvindo vocês, tá? Para colocar aqui o meu parecer sobre o jogo de ontem e sobre o que eu acho que o Inter, ou como interpreto o momento do Inter e o que eu acredito que deveria ser feito, tá? Primeiro, o jogo de ontem foi um jogo do time que os jogadores se sentem mais à vontade. Achei claramente isso. O time se sentiu mais à vontade, se sentiu mais... não foi uma grande atuação, tá?
mas uma atuação onde havia um conforto maior, especialmente por conta dos dois líderes do grupo do Inter, e claramente eles se impõem como líderes. Estou falando do Edenilson e do Patrick. Independente do que houve com o Miguel Ángel Ramírez, deu para ver que foi um jogo em que os jogadores se sentiram mais à vontade dentro daquilo que eles acreditam ser o melhor para o Inter. Teve uma pequena mudança no esquema do jogo contra o Vitória. O Vitória foi bem mais Cudê ontem. Eu achei uma coisa mais de momento, assim, uma organização mais de momento. E sobre o treinador, eu acho que o Inter tem uma prioridade nesse momento, que é conquistar pontos. Eu acho que o projeto dá para continuar, mas na base. E vindo de baixo para cima, começando lá atrás, passando pelas outras categorias, invadindo aos poucos o sub-20 e ainda não o profissional. E com o tempo e a convicção, pegar um treinador que não precisa de adaptação à cultura, por isso que eu acho que o Marco Silva não seria... Tem nada a ver. Nome que não faz sentido, na minha opinião, para esse momento, tá? O cara tem experiência em Premier League, um treinador que, por exemplo, descobriu o Richarlison, né? Ele treina o Richarlison no Watford e leva pro Everton por conta dele. É um bom treinador, mas não é pro momento. E eu acho que o nome do Lisca é um nome que seria para chegar, se adaptar ao contexto, conquistar pontos, e com esse conforto dos pontos e do resultado, o Inter começa a trabalhar de forma gradual o seu planejamento e a sua convicção a partir da base. Porque não tem como conseguir uma ruptura mais nesse momento. Não tem. A ruptura exige, e isso foi um aprendizado também, uma reformulação de elenco, que eu acho que o Inter deve fazer para a próxima temporada com tempo. Estudando mercado, estudando contratos, observando possíveis interessados em alguns jogadores, buscando interesse em outros jogadores, e aí formular com esse tempo uma nova ordem onde esse sistema estaria mais consolidado. É fazer as coisas com mais calma. Por isso que eu acho que a urgência ela é de chegar alguém no profissional, não adaptar sim, fazer o time funcionar com as características do grupo que tem, para depois fazer esse projeto acontecer, tá? É o famoso dar um passo para trás para dar 2 passos para frente depois. Então eu acho o Lisca um bom nome para se adaptar a isso. Eu acho o nome do Diego Aguirre um bom nome também. Eu acho o Diego Aguirre um bom treinador. Eu tenho só a questão do preparo físico, que é muito mais uma questão de método de jogo, porque aquele time era um time que corria por 20 minutos e depois não conseguia dosar. Eu percebi isso quando vi a Inglaterra ontem, foi a mesma coisa. A Inglaterra tem 20 minutos insanos contra a Croácia e depois porque a intensidade precisa ser dosada. E essa é a medida. Eu acho que são 2 bons nomes para esse momento, onde o Inter precisa conquistar pontos e dar tranquilidade para tocar o seu projeto, que começa de baixo para cima, na minha opinião. Tem uma coisa que me agrada, tanto no Aguirre quanto no Lisca. Tá? E aí o Lisca, poxa, se o Lisca vier pro Inter, será o maior trabalho da carreira dele. Ele já treinou o Inter, mas numa outra situação ali de 3 jogos, ele sabia que era 3 jogos. E o Aguirre nós já vimos no Peñarol, lá naquela campanha de vice-campeonato da Libertadores, Peñarol do Martinucci, Oliveira e companhia. E depois aqui no Brasil, em Atlético Mineiro, São Paulo e Inter. São 2 técnicos que se adaptam ao grupo que eles têm. Eles têm lá suas ideias. O Aguirre é um cara que gosta muito de pressionar em começo do jogo, que tem essa ideia de intensidade, que o Lisca também tem. Eu acho o Lisca até mais maleável do que o próprio Aguirre, talvez porque o Lisca, em geral, os grupos que ele pega são grupos ali com uma condição física menor. Então, a gente vai lembrar do Lisca no Juventude, no Ceará, Náutico. Cara, eu lembro um jogo do Lisca, no América Cristiano, agora. num dia domingo, assim, num domingo de manhã, e ele chegou nos caras e disse, segura que tá feia a coisa, vamos dosar, porque o pessoal tava correndo muito e ele cuida disso também. Ele tem isso. Ele é um educador físico, o Lisca, né? Então, me agrada tanto no Aguirre quanto no Lisca isso. Ao contrário do Ramírez, o Ramírez chegou no Inter querendo implementar o jeito dele para 40 jogadores e queria que os 40 jogadores entendessem do dia para noite. Eu acho que tanto o Aguirre quanto o Lisca, eles têm os seus conceitos, eles têm as suas ideias, têm as suas filosofias, mas eles são técnicos mais maleáveis, eles se adaptam mais àquilo que o grupo oferece. O Aguirre é um cara que gosta desse jogo mais pegado no começo, que tem uma ideia
de buscar intensidade no começo, que no mundo ideal dele ele resolve o jogo em 15, 20 minutos e depois segura, sai em contra-ataque. Guardadas as proporções, não é a mesma filosofia, mas talvez o funcionamento possa ser comparado ao que o Abel fazia o ano passado, um cara que no começo do jogo era insano e que depois dava uma acalmada. E o Lisca, ele é mais maleável ao adversário, aquilo que ele tem em mãos, ele sabe que contra o Flamengo tem que ser de um jeito e contra o Ceará tem que ser de outro. Então, eu acho que nesse momento os dois, por essa característica, me agradam. Talvez numa situação ideal eu preferisse o Aguirre na comparação com o Lisca. Mas para esse momento, o Inter precisando arrumar a casinha para ontem, eu acho que essa aposta de curto prazo eu faria mais no Lisca do que no Aguirre. Não, vou te falar bem sinceramente, se é num contexto de início de temporada, sem a pandemia, com o Inter podendo investir, eu te diria que o Marco Silva seria o melhor dos mundos. Mas esqueçamos ele, porque o contexto não vai permitir ele fazer um trabalho bom. Não vai ter jogadores, não vai ter paciência de ninguém. Vai dar 3 jogos, já vão dizer, ele é inventão, ele Marco Silva lá. Exato. Tem que vir. E outra coisa com o dinheiro, né? O cara treinou a Premier League. 900 mil pra toda a comissão. O cara não vai chegar aqui ganhando 250 pau por mês, né? E parece que ele vai pro Fenerbahçe e tal, mas enfim. Vai pra Turquia. Mas independente disso, tem que levar em consideração tudo que tá acontecendo no Inter. Ele não tá chegando pra um início de temporada, podendo investir. Não é isso que tá acontecendo. Mais um cara querendo conhecer o Brasil, ele tá chegando num clube pressionado, muito grande, e que tem 10 anos sem grandes conquistas. Então tem que ter toda essa consciência. Quem tem? Aguirre e Lisca. Marco Silva, tal qual o Miguel Anjo Ramírez. Seria o a hora nome errada. certo na hora errada. Exatamente. Não é a hora pra isso. Eu ainda vou esperar um pouco não mais para nunca. confirmar se um dia vai ser o nome certo na hora certa, o Miguel Ramírez. Vou ver, eu acho que ele vai um dia voltar a treinar. O Del Valle era o nome certo na hora certa. O Del Valle, o Del Valle. Eu quero ver o Ramírez, o nome certo na hora certa no Inter, Grêmio, Flamengo. Quem sabe um dia ele tem São Paulo, quem sabe? Aí eu vou tirar. Ele vai ser bom, cara. Ele tem boas ideias, o princípio e vai pegando experiência. Mas lembra que se foi dizia muito isso do Dair inexperiente. Sabe que de boas ideias. Dair também, o Dair tinha que sair do Inter pra evoluir. Lembra que se falava isso? Fluminense, eu achei que foi bem. Normal. Se falou do Roger também. É normal, cara. É a parte da vida, entende? Mas eu acho que é um grande aprendizado pro Inter que as coisas elas podem mudar desde que se tenha calma, desde que se tenha uma cautela e desde que os processos eles sejam obedecidos e que se conte com uma integração geral, né? O que foi o seguinte, a gente teve a ideia, mas esquecemos de combinar com quem vai executar a ideia. Foi isso. Mas isso nunca, dessa maneira, dessa maneira, nunca vai dar certo no Brasil. E tenho a ousadia em dizer que nos clubes grandes da América do Sul não vai dar certo. Clube com pressão por resultado também. Não vai dar certo. Dá certo, sabe onde? Eu vou dizer onde é que dá certo. Dá certo em clubes como Manchester. Orestes, dá certo em clubes como Manchester. Vai, Orestes. Por favor. O Ramírez, se voltar ao futebol brasileiro, por exemplo, no Flamengo, no Santos, e qualquer time aí, Grêmio, Internacional, etc e tal, eu acredito que ele vai ser mais maleável. Ele não vai querer impor as coisas depois dessa lição que ele teve, né? Daí ele vai ter que mudar muito. Eu também acho que vai. Mas aí o Ramírez é o Ramírez. Vai um abraço pro Ramírez, deve estar, sabe-se lá onde agora, quem sabe? Brasil, Las Palmas, tá na quarentena. Esse tipo de cultura, gente. O Inter tá debatendo hoje esses outros nomes. Eu acho que esse debate a gente deveria talvez até detalhar mais o que o Inter busca a partir de agora. É uma correção do projeto inicial? É uma rota recalculada? É a mesma ideia com outro profissional? Eu acho que esse que deve ser o foco a partir de agora. O Ramírez é passado pra nós, gente. O Carlos não chegou com Eu acho o seguinte, o Inter, ele já, para mim o que o Inter deve pegar agora é prosseguir o projeto em outras esferas, não no profissional, e pegar um treinador pro profissional para conquistar pontos. Ou seja, chega e com o mais rápido de adaptação às características que o grupo tem, tocar as coisas. Eu acho que isso que o Inter deve fazer agora. Esse tipo de quebra de cultura, acho que pode acontecer no futebol brasileiro, mas em determinados ambientes, por exemplo, pode acontecer via Bragantino. Como na Europa, não acontece no Real Madrid, não acontece no Milan, só aconteceu no Barcelona, porque o Barcelona faz isso desde as categorias de base. Onde é mais fácil de implementar isso na Europa? No Manchester City,
no Chelsea, o Manchester United não conseguiu, por exemplo, sofreu depois da saída do Ferguson, no Arsenal não rolou também. Tu consegue nessas equipes onde há menos pressão também. E no futebol brasileiro isso poderia entrar via Bragantino. Hoje é o principal exemplo que me ocorre assim. Por quê? Porque é um time que não tem muita torcida, é um time que não tem essa pressão do título, e é um time que viabiliza isso, né? Que tem essa ideia de pensar algo mais que rompe, né? Algo mais disruptivo, digamos assim. Olha só, me passaram uma ideia aqui, vou preservar a fonte, evidentemente. Por que não cogitaram ainda Osmar Loss com Julinho Camargo de auxiliar técnico? Que ele não foi bem no Corinthians quando assumiu o Corinthians. Não foi bem no Corinthians, Porque não foi ele bem no levou a Guarani, Juventude para a quarta divisão. Ele é um incompetente. É isso que tu quer me dizer? Eu imagino que não há uma certeza da direção em Sei, apostar cara, nele. ele tá lá trabalhando. Ele não foi bem no Corinthians, mas no Corinthians Sub-20 ele foi bem. A mudança do regulamento complica, né, Cristiano? Mas tá bom, a mudança complica. Mas o que o Inter tem no momento no regulamento? O que o Inter cumpriu do regulamento? Ele demitiu o Ramires? Mas colocar o Osmar é fazer um laboratório, é fazer uma experiência. Deixa eu te falar o seguinte, vamos por parte. Ele demitiu o Ramires? Ninguém sabe. Eu não sou repórter, a informação que eu tenho eu não posso cravar, mas a informação é que o Inter pagou um pouco mais para que ele pedisse formalmente a demissão. Sim, essa informação foi eu que botei aqui na Rádio Guaíba. E parcelou em 16 vezes. A informação que tu tem foi eu que passei aqui. Parcelou em 10 vezes e teria oferecido um pouco mais. Detalhe, ainda não foi confirmado. Se ainda não foi confirmado é porque ainda não foi definido. E se o Ramires disse assim, não, vocês me demitiram, eu aceito parcelar, mas vocês me demitiram. Então o Inter ainda não fechou essa ponta. Isso é uma coisa que vai acontecer. E vou te dizer mais, acho até que o Ramires não aceitou sair como ele tivesse pedido demissão. Ele aceitou parcelar, mas agora vocês vão divulgar que vocês me demitiram. Exato. Mas 16 milhões o cara acerta. E né? 16, eu não sei, qual é o valor? 16 milhões o cara acerta. Isso dá em quanto em dólares? Não sei quanto. São de reais? 16 milhões dá quase 4 de dólares, não é isso? Eu não sei, porque aí acho que daí eu não sei onde é que tu tá bebendo da fonte, porque a informação dada aqui e a verdadeira é menos de $1 milhão de dólares a multa rescisória. Certo? Agora eu não sei qual é o valor do dólar agora, a conversão. É menos, não é 5, arredonda para 5. Não era 2 milhões de dólares como foi divulgado. É menos de 2 milhões de dólares. Menos de $1 milhão. Aumenta um pouco. Menos de 5 de reais, então. Aumenta um pouco, vamos fazer um acerto aqui. Se tu aceitar, a multa tá aqui, ó, o passarinho tá cantando aqui, ó, é $1.200.000. Se tu aceitar, a gente dá uma aumentadinha aqui. Quase 6 mas aí ele diz assim, não, mas eu não aceito. Isso é uma coisa que vai acontecer muito, né? Aí Tu vai ter que contar com a boa vontade dos treinadores. Isso é multa rescisória. Agora, Boa vontade de quem não tem obrigação de ter, de quem foi demitido. Deixa né? eu só vir aqui no Osmar Loss. O Osmar Loss é um cara de serviços prestados no Internacional, que não é a primeira vez que assume como bombeiro, tanto que ele botou o Grêmio numa pré-Libertadores no último Grenal do Olímpico, onde ele empatou, tinha o Juan Jesus, que Ele brigou com o Simon. ele brigou com o Simon. Sim, o do aquela Juan Jesus, foto se não me engano, foi do Falcão. É outro Grenal. É. Ele brigou com o Simon e... Tem a foto dos óculos dele voando. E ele é um cara que tem bom conceito dentro do Internacional na base. Deixa eu responder a pergunta então enfim, de que eu só quero justificar ali, porque o Osmar Loss parece que agora foi crucificado Na base do Corinthians ele foi muito bem. Porque ele não prestou no Corinthians, no principal, não prestou no Juventude. Bom, mas na base. Se eu pegar a ideia do Inter, que é utilizar ao máximo a sua base. Aí traz o Lisca. Bom, eu posso trazer o Lisca, mas eu não posso daqui a pouco criticar se o cara efetivar o Osmar Loss. Cara, e botar o Julinho como auxiliar técnico. Eu vou porque daqui a pouco, se efetivar o Osmar Loss, a justificativa vai ser a mesma da falta de experiência. Ele tem alguns trabalhos no profissional, mas são trabalhos ele assim, tem muito experiência. rápidos. Não, mas ele tem muito menos que o Lisca, por exemplo. Ah, bom, aí sim. Mas os trabalhos que o Loss tem no profissional, que eu lembro, por exemplo, o Osmar Loss teve um trabalho no Juventude em que ele não foi bem. Os trabalhos do Osmar Loss como interino no Inter, e é até curioso, porque ele foi interino contra o Barcelona e contra o Milan naquela Copa lá que o Inter jogou do carro. Mas enfim, ele também não tem retrospecto muito bom como interino. No Guarani eu não achei o trabalho do Loss grande coisa, e no Corinthians menos ainda. O Osmar Loss tem assim, ó, esses trabalhos dele eu não gostei, eu não sei como ele é no dia a dia, pelo visto ele é um cara bem quisto, e acho que é um profissional sem dúvida trabalhador, enfim, dedicado, estudioso. Atualizado, hein? Sem dúvida, isso sem dúvida. Mas os trabalhos práticos que eu vi do Loss são trabalhos que não me agradaram.
Ele tem algumas ideias de futebol das quais eu não sou Eu muito vou simpático. pro mesmo argumento que tu usaste, é o contrário, é inverso, mas ele serve. É o momento errado. Agora não dá pra ser o Loss. Já percebemos que não depende, Guti, só do cara e as suas qualidades. Exato, tem todo um Ele contexto. tem que ver se encaixa esse cara e as suas qualidades com o gosto do grupo. Primeira derrota do Loss chamariam ele de estagiário. O grupo do Inter já demonstrou que Infelizmente tem é verdade. o grupo do Inter já demonstrou que tem um lado de montada. Não, Todo Eu grupo não tem um lado de sei, montada, cara. Zé. Todo grupo tem um lado de montada. O grupo do Inter ontem, se tu conseguir fazer uma gestão de pessoas ali, ser um gestor, tu consegue tirar coisa boa do grupo. Eu não tô dizendo que vai ser campeão. Continua achando que não vai passar pelo Olímpia. Pode ser que pelo Olímpia agora passe, mas não vai ganhar Libertadores. E olha, se pegar G6, G7, lambe os beijos. Vai depender do que vier de reforço agora e de quem vai sair na próxima janela. Tá, mas olha só, mas é um grupo que com o Odair Hellmann em algum momento funcionou. Eu acho que faltou tempero, mas em algum momento funcionou. Com o Kudê, sem dúvida, funcionou. E com o Abel, sem dúvida, funcionou. Mas é que o problema é que a concorrência melhorou. Não, eu concordo. Só que talvez o grupo do Inter também tenha melhorado, né? Não. Cara, o grupo do Inter melhorou. O grupo do Inter tem algumas peças. O grupo que, do Inter por não tem o exemplo, zagueiro pelo lado direito. Não tem, eu concordo, mas o grupo do Inter tem peças que lá atrás o Odair, por exemplo, não tinha. O Odair não tinha o Galhardo, não tinha o Yuri Alberto, Não, tinha não o tinha o Rafael Tyson. Sobis com Tyson. Não tinha o Tyson, mas tinha zaga. Tyson, Mas tinha zaga. Tinha zaga. E outra coisa, O Abel tinha zaga. O Inter tinha um zagueiro e não usava. O Abel veio e começou a usar o zagueiro. Só que agora o Inter não tem zaga. outra coisa, olhar com melhores olhos, né? Não tô falando aqui que é o Marcelo, nem o Cafu. Mas vamos olhar com bons olhos essa gurizada do Inter, né? Eu quero. A propósito, estreou ontem o Léo Borges aí no profissional. Eu já achava que ele merecia, merecia mais Só espaço. que o Porto parece que tá levando. Pois é, né? Alguém enxerga, né, que os caras são bons, né? Eu não sei se vai. Então pega o cara da captação do Porto e contrata, porque ele já tá levando Exato. pra lá o Peglo e agora o Léo O Borges. Bragantino quer o Heitor também, o Porto- assim vai. Levou pra Chedes. O Porto tá a fim de levar o Léo Borges. Não sei se o Inter vai liberar, tá? Porque o Inter tá com escassez de lateral esquerdo e ontem o Guri foi bem. E o Moisés não é do Inter, né? Moisés é do Eu achei Bahia. que tava contratado, né? Não vai jogar por questões contratuais. É que ele ainda do Bahia. acaba o contrato com o Bahia no final do ano. É aquele devolve tipo de daí, né? contrato que tu fica, Não, até, acaba né? com o Bahia, ele fica, ou ele fica livre, ou acaba ele fica, com o Bahia, ou ele fica no entendi, Inter. entendi. Acaba com o Inter também. Ou ele fica livre ou o Inter. Mas o Moisés não caso, daqui a pouco tá no Moisés. Mas um é cara que um o pode Internacional ser, é o seguinte, daqui ó. a pouco tá no Moisés, um cara que pode ser um bom reserva. Só que tu estabelece no Moisés a carga de Internacional- ser o titular do Inter da posição e ele prova que não tem a qualidade para ser o titular. Mas o Internacional é o seguinte, ó. Os caras dão apoio pros jovens, aí os guris entram na zaga e a cada jogo dão um pontapé em alguém e são expulsos. Aí é complicado de ajustar, né? Mas é que. Mas tem que trabalhar é que com não eles. tá, o É o que apoio que tem. estava sendo dado antes tinha um apoio de muita pressão também junto. também Eu tem acho isso. que Só que- ontem. Só que no momento em que os da zaga não resolvem, o Léo Borges da esquerda entra e joga mais que o Moisés, o Johnny entra no meio e joga mais que o Lindoso. É isso aí. Ontem o Léo Borges, o Lucas Ribeiro foi expulso. Entrou não o Zé Gabriel. fazia mal o jogo até Não então. fazia bom jogo. Entrou o Zé Gabriel. Mais protegido. Dá espinho, dá arrepio na espinha. Mas ontem era o ele que tinha. fez o que Era tinha que fazer. tinha. Fez o que tinha que fazer. O próprio Lucas Ribeiro, se tu tem Lucas Ribeiro a 40 metros do gol, correndo de costas contra a própria goleira, é uma coisa. Agora, ter o Lucas Ribeiro dentro da área, pegando atacante de frente, o Johnny do lado, o Cuesta do lado, o Daniel um passo atrás, é outra coisa. O Lucas Ribeiro não estava mal no jogo até ser expulso. Essa semana o Gutierrez disse aqui, né? Do Paulo Guerreiro, né? Esperando do Vitória. Paulo Guerreiro se representa hoje no Inter, tá? E ele não foi pra Copa América, ele pediu pra não ser convocado, o joelho dele inchou. Quiseram infiltrar lá na seleção. E ele não quis. E aí ele foi desconvocado. Isso vale destacar que Paulo Guerreiro é o principal nome da seleção peruana. Da história, junto com o Cubijas. E ele volta hoje para Porto Alegre e vai ser reavaliado. Eu até conversei aqui rapidamente com o Vinícius Prates porque existia uma suspeita de que ele teria rompido novamente o ligamento. Não confirma essa informação. O joelho inchou. Hoje o departamento médico do Inter vai reavaliar. A suspeita é que tenha voltado a tendinite no joelho. E segundo os médicos é normal para quem fez aquele procedimento cirúrgico de ligamento cruzado. Então, poderemos ter novidades hoje sobre Paulo Guerreiro. Se é tendinite, quanto tempo fica, quando é que volta a ser utilizado, se é algo mais sério, algo mais grave, enfim.
Isso tudo acho que vai ser hoje Do ponto diagnosticado de pelo vista DM do Colorado. Guerreiro, ele foi responsável, né? Responsável. Porque às Não, ele vezes não quis infiltrar. Pode ter um I para ele. Não, Ele não foi quis. responsável. Ele sabe o peso dele pra seleção peruana, não tá conseguindo render. Os caras iam forçar o joelho dele, ele volta pro Inter, vê o que tem. Daqui a pouco trata, ele estoura de novo Isso lá. aí, o Cristiano Silva, isso aí que o Cristiano está falando é fundamental para que o torcedor saiba do porquê que o cara não foi para a Copa América. Porque muita gente pensa, não está jogando nada, tem que sair mesmo, etc. Tal. Não, ele está com problema no joelho, está com problema, então não pode jogar. Então, isso é interessante para que o torcedor saiba do porquê que o cara não foi para a Copa América. Foi E contra o daqui a Aimoré pouco, que ele jogou, né? Sim, entrou e fez gol. E ele teve o joelho inchado também depois do jogo. Então, mas isso aí tem que ser investigado, porque que tá inchando, enfim, se Tem tem o Copa que, do que é Mundo ano que vem, tendinite, né? tem... E é então, um sonho dele jogar a Copa do Mundo 100%. então hoje teremos novidades aí sobre o Paulo Guerreiro, muito provavelmente. O presidente Alessandro Barcelos... mas ele não vai jogar a Copa. O Peru não vai se classificar. Se depender da lanterna seleção dele, zona não e- mesmo. Não, lanterna, não Peru? vai, não É vai, lanterna, não vai. por enquanto. É a lanterna. A lanterna tá bem mal, bem mal. O presidente Alessandro Barcelos está no Rio de Janeiro. Quem é que mora no Rio? Luxemburgo mora no Rio ou em São Paulo? Luxemburgo, acho que mora no Rio. Olha, Luxemburgo, o título de eleitor dele era do Tocantins, mas ele não mora lá. Eleitoralmente no Tocantins, ele vai candidato. Mas ele não mora Se lá. eu né? tenho, Mas se ele eu não tá no tenho, Tocantins. se eu Exato. tenho o dinheiro que o Luxemburgo tem, eu moro no Rio, não moro em São Paulo. Com todo respeito aos paulistanos. O que dizem é que apesar de muito dinheiro, tem mais dívida do que dinheiro. Então temos isso em comum, então, o Luxemburgo. Tu não faz ideia do que são as coisas do O Luxemburgo. Renato pelo mora que no dizem. Rio, o Renato não, né? O Renato tá. Não, Luxemburgo fora. mora no Rio, mas o presidente foi para uma reunião na CBF. Não. Eu até gostaria de saber qual é a pauta da CBF. O presidente está afastado, quer que deve ter uma pauta boa. Tem o Sim, daqui a Antônio pouco Nunes eu quero lá, tirar né? uma dúvida sobre o negócio dos técnicos aí. Como é que funciona aqui? também tem Eu me isso, incomodei também. com o espanhol Vem ali. cá, Como é que me eu diz uma faço coisa. aqui? Ó, o Lisca, aqui, a informação que chega, Lisca está no Rio de Janeiro. O Flamengo jogou com o Flamengo. América. Ô, boa! Acho que a América voltou já. Boa, A América- César. eu acho que a América voltou já, não? Bom, a informação, Mas o América pode ter voltado. Bom, Lisca, me dá 2 dias que eu vou curtir pode. aqui a a praia. informação é que até ontem não tinha havido contato algum com o Lisca. Sim. E o Eu Lisca acho que eles estava estão em meio reunião descrente até no internas interesse. primeiro pra sair atrás do cara, né? É que o Lisca tem que entender o seguinte. Tem algumas pontas, se realmente for o Lisca, tá? Jorge Machado, que é o empresário do Lisca, há uns 15 dias atrás ia botar o Inter pra cobrar na FIFA, espinafrou o Inter, que a parceria rachou, não sei o que. Sim, tava brabo com ele. Certo? Mas depois não tô renovando. E não. tem uma outra coisinha só Olha antes, aqui, Cristiano. aqui, eu tenho um passarinho Tem uma diferente outra coisa. cantando aqui, ó. Não voltou ainda do Rio de Janeiro. Opa, apagou aqui até o passarinho. O passarinho, segura aí, passarinho, ó. E hoje o Lisca tem uma reunião com os diretores do América. Não, e outra coisa, tem uma coisa pegando aí, né? O Lisca vai querer uma certa garantia, porque pros treinadores também não dá pra sair trocando. Claro. Se ele troca pro Inter, ele não pode mais. Ele não pode assumir mais, é o que eu Exato, disse. tem que cuidar. Se ele pede demissão do América e daqui 20 jogos, 10 Exato. jogos é demitido do Inter, Acabou ele o não ano pra pode mais ele. pegar. É. Olha aqui, ó. Então tem a ponta Jorge Machado. Vai ter que sentar com o Jorge, que é um empresário. A ponta Mas Carvalho. o Jorge sempre foi uma figura que relaciona Vai bem esborrifar, com o porque Inter. a quinta vez que eu vou dar uma informação, tu dá uma borrifada. Eu achei que era o contrário. Tá te vingando. Ponta Jorge Machado. A ponta carvalística, ligação Lisca, Fernando Carvalho, parece que tá superado isso aí. Não é por isso que vai deixar de vir ou deixar de não vir. Deu chabu? Não deu, bateu água no nariz, velho. Se tu começar a cortar muita gente ter ligação com o Carvalho, metade do Beira-Rio vai pra rua. Tu não vai ter indenização, metade do Beira-Rio vai pra rua. A outra metade vai ficar no aviso prévio. Mas isso é um absurdo, né? Não, mas o que tu quer que eu faça? Tem cara que tem gente que pensa assim. Mas agora, vamos lá. Então Lisca, isso aí tá superado. A ponta Lisca, ele tá fardado. Ele tá fardado. Aqui, Ele ó. tá Ele vai fardado. conversar com os caras do América hoje, ficou no Rio de Janeiro, o presidente foi pro Rio. Se conversou é porque o passarinho já cantou no dele Mas também. o que me disseram agora pela Lisca manhã é é que o esperto, Lisca né, cara? teria perdido força. Mas também me disseram que a partir de hoje é que o Inter ia intensificar a contratação do Mas novo é que esse perder força, daqui a pouco é assim, ó. O Aguirre vira ficha 1, tá? Que tu disseste que o Aguirre passou o Lisca na preferência. pelo que me disseram hoje. Daqui a pouco o Aguirre fala, no, eu vou pero Pinatares também se vai. E aí, não. Pinatares acá não. E aí volta o Lisca seu ficha 1, e aí? Eu acho que pra mim tá Só claro pensar. duas coisas. São dois nomes que os nomes estão sendo trabalhados. Me É parece Lisca e Aguirre. acho que não foge disso, né? Sobre essa questão que o Cristiano falou de passagem, o Silva do presidente Carvalho,
É mais ou menos como fez o Dom Ramírez querer mudar tudo que o Abel tinha feito e começar do novo. Tu pegar e tentar apagar toda a história de sucesso do Fernando Carvalho, o presidente campeão do mundo. O presidente que na história recente do Inter mais fez crescer o patrimônio. Isso te surpreende? Não, de uma, defenestrar ele é de não uma dá. falta de Isso te surpreende? sensibilidade, para não dizer falta de inteligência, sem tamanho. Mas te surpreende Eu quero- isso no eu- futebol? Me decepciona. Porque normalmente esses caras, eu conheço a história de um modo geral, quando o cara vem com um troço muito cheio de soluções pra tudo, desconfia desse cara. Mas te Confia, decepciona. eu tô Te com o Zé decepciona. Aldo Mas hoje. não é a primeira vez que tu fica decepcionado com um assunto idêntico a esse, né? Não é a primeira vez. Deixa eu entrar. Eu deixo tu no Zé entrar, Aldo eu só quero só colocar um exemplo. Fábio Koff no Grêmio foi a mesma coisa. Fábio Koff, campeão da América, Sim, indo pro sim. Mundial de Clubes, tinha pichado no Olímpico, fora Koff. Aí ele foi lá e ganhou o Mundial. Aí o cara que pichou fora Koff botou vírgula, vai pra Tóquio. Essa última passagem também tinha Aí é que pressão tá. nele. Na volta do Fábio Koff, tinha muita gente que não queria. Onde estava o Koff quando caiu? Deu as costas pro Grêmio e que não sei o que lá. Mas aí eu li o livro do Fábio Koff, que ele acertou com o Eurico Miranda a volta. Ó, sobe 8, agora sobe 12. Onde é que tá o Grêmio? Tá 15º. Então sobe 20. Isso tá no livro do Zé Fábio tá Koff. certo nisso. Isso tá no livro do Fábio Koff. E já há algum tempo, o Zé Aldo, eu concordo com, inclusive, aquela fala que ele estava tentando colocar. A única coisa que eu não concordo é o dom pro Ramírez, tá, Zé? No mais, eu concordo com todas as tuas falas. Mas ele fala pra Inclusive provocar, com pra gerar essa. debate. O que o Zé tá falando é algo que ele já tinha falado há um tempo atrás, com muita razão. Que é a questão do personalismo. Que é a questão do... eu tive... O Zé Aldo colocou, por conta de um texto meu, a questão da pressa, mas também é uma marca do tempo atual, a assinatura, a necessidade de uma assinatura. Vou dar um exemplo. Para mim, o Guardiola, na final da Champions, só na final da Champions, ele quis colocar uma assinatura, uma marca autoral para ganhar o título, quando ele muda um time e despreza a função de um primeiro volante que ele sempre usou. Usou em 39 dos últimos 40 jogos, aí na final da Champions, que é a decisão, ele abre mão daquilo tudo, tá? O Zé Aldo tá certo quando acredita que as coisas, elas, ao serem rompidas, elas vão gerar um prejuízo maior do que em curto prazo, e o curto prazo é importante, tá? Curto prazo ele é importante, em curto prazo, em nome de um longo prazo que a gente não sabe se vai dar certo ou não. Eu fiquei muito assustado com algumas coisas que defendem a ruptura total do carvalhismo, que eu classifiquei aqui como uma ideia, e não como a figura do Fernando Carvalho, para mim é uma ideia, como o cofismo é uma ideia dentro do Grêmio, sem considerar o contexto do Inter, e muita gente que não entende o DNA e a história do próprio Internacional. Não dá pra tu desfazer história. Não dá pra tu romper com tradição do nada. As coisas são muito mais fortes do que as pessoas podem imaginar. Tu pode adaptar o modelo e seguir com a tua convicção, mas sem desprezar a história, a cultura que o Internacional teve ao longo desses tempos. Eu cheguei a ler que o Inter era um time reativo por história, nada a ver com isso. O Inter, historicamente, é um time técnico desde os anos 40, com rolo compressor, e o Carvalho não desprezou essa história. O Zé Aldo tá certo nisso. Tu sabe, Zé, que o Carvalho não desprezou, por exemplo, a cultura lá dos mandarins dos anos 70. Claro que não. Isso aí tem que contar no DNA. Isso é inteligência, Guimarães. Claro que é. E eu aprendi isso na pele, inclusive, Zé. Com coisas que eu mudei. Eu também aprendo a não desprezar a história. Eu acho que a história ela é contada, tá? Eu acho que tu tem as tuas ideias, beleza, mas tu romper de uma forma brusca, drástica e traumática esse processo é desconhecer a história do clube. O Koff não fez isso com o Grêmio. O Koff não desprezou quando lá coloca na sua primeira passagem com título mundial e na sua segunda passagem sem grana, monta aquele time multicampeão dos anos 90. Ele não despreza o que aconteceu lá atrás, de eras de foguinho, pra ter o primeiro DNA do Grêmio mais próprio, assim. É um processo dinâmico, gente. O carvalhismo, ele é uma ideia, eu acho que ele pode sofrer alterações com o passar do tempo, como aconteceu com os mandarins dos anos 70,
que sofreu esse modelo, adaptação através dos tempos. Eu acho que isso é uma inteligência e um processo que eu diria diplomático para entrar no novo modelo e não de uma forma violenta como eu acho que foi a tentativa, a primeira e frustrada do Internacional. Eu tenho que fazer um intervalo, mas Guimarães, eu até entendo uma pessoa que despreza o que não deu certo, mas quem despreza o que deu certo, eu não consigo compreender. Tu tem que aproveitar e tirar conselhos bons daquilo que funcionou bem, daquilo que alcançou resultados vitoriosos, de um ciclo de vitórias. Tu pode implementar um ou outro conhecimento mais atualizado, enfim, ou diferente, mas não precisa, né? O ciclo do Carvalho é um ciclo de crescimento patrimonial, de paz política, de armistício e de harmonia no âmbito dos grupos políticos do Inter e de conquistas dentro do campo com um time competitivo. Nós não vamos aproveitar isso. Mas aí tem coisa errada. Aí alguém tá querendo inventar a roda. Eu sei, meu querido Zezinho. Estão os dois ali. Zé Carlos Roque na companhia do... intervalo. É porque eu acho que tem muita coisa pra falar do Grêmio também. Só o último. Me perdoa, Zé Carlos Roque, tá? O último detalhe apenas é o seguinte. Sim, se aproveita bastante coisa, como o Carvalho se aproveitou. E se quiserem um novo modelo, eu acho que esse modelo ele pega muitas coisas de um jogo competitivo a partir, né, do que aconteceu do Inter historicamente. Informações do trânsito. Agora 12:00 mais 3 do mês de junho do ano de 2021. Nós ontem era dia de Santo Antônio, que é um santo que muitos têm devoção por ele. E hoje nós já estamos... Casamenteiro, né? No início de semana. O pessoal busca muito Santo Antônio para arrumar casamento. Bem, nós vamos continuar debatendo as coisas do futebol. Eu já disse, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. E preciso dar mais um recado agora para quem está ligado conosco, que é da FTEC Centro Automotivo. Tem revisão, tem geometria 3D, tem ar-condicionado, tem freios, tem trabalho de suspensão, promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. E se você quer fazer lá o atendimento, você pode ir das 7h30 até às 18h, sem fechar ao meio-dia. Aos sábados das 7h30 às 12h, fone 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996, na Avenida Cairu, 1447. Acesse o site ftecmecanica.com.br. Repito, Avenida Cairu, 1447, bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Bem, estamos debatendo futebol, falamos sobre Inter na primeira hora, e ontem, curiosamente, quando se imaginava que o Grêmio tivesse estreia de Douglas Costa, jogo de afirmação, vitória convincente, não houve nada disso. Subiu a régua, né? Não houve nada disso, o Grêmio tomou um nó do Português. O técnico do Grêmio tá até agora, brinquei, até chamei de Dom Tiago, tá até agora procurando entender o que aconteceu. Subiu a régua. O que aconteceu é que subiu a régua. Ele pode até ter entendido, mas não conseguiu sair do que ele entendeu, do que ele enxergou, do que aconteceu. Seria interessante pro Grêmio se ligar, né? Porque agora não é mais Copa Sul-Americana, o Laikidá, Aragua e assim, Lanús. Futebol tem questões táticas, tem questões de também aplicar o que tu tá pensando taticamente. Mas eu vou simplificar um pouquinho, porque tem certas coisas que dá pra simplificar. E aí eu vou na questão das escolhas mesmo. Depois a gente pode passar para a parte tática, mas escolhas. Por que Luiz Fernando? Por que o Maicon logo do início do segundo tempo, vendo tudo que estava acontecendo? Por que colocar Wanderson e Jean-Pierre lá no final da partida, Léo Chu, a mesma coisa? São questões que não são somente táticas, em que pese, claro, foi bem arranjado o time do Antônio Oliveira. Ele fez uma linha de 5, botou 2 volantes à frente, depois na fase ofensiva também tinha uma superioridade numérica. Ele conseguiu essa superioridade nos 2 terços, o inicial e o final do campo. Ele até deu meio campo pro Grêmio, o Grêmio pouco fez com esse meio campo. O Thiago Santos um pouco obrigado assim a fazer a marcação meio que sozinho. Tava até gostando do Jean-Pierre, mas aí não tem o auxílio do Luiz Fernando. O Cortez, infelizmente, com todo respeito, ontem até estava homenageando a sogra, que na verdade, pelo que eu entendi, era a madrasta da esposa dele, mas enfim, sogra da família, claro. E de qualquer maneira, um jogador que não tem rendido, e o Grêmio tá
insistindo em peças que não estão rendendo. Teve questões táticas ontem, sim. O Antônio Oliveira montou bem o time do Atlético. E depois que viu, e acredito que tenha visto, o Thiago Nunes sim entende muito de futebol. Depois do que viu, as soluções buscadas, porque elas não foram encontradas, elas foram buscadas, não surtiram efeito. Por exemplo, colocou o Léo Chu tarde, beleza, mas colocou. Colocou tarde, beleza. Mas ao mesmo tempo colocou ele que é canhoto na esquerda e puxou o Ferreira, que normalmente joga na esquerda, pro lado direito. Isso pra mim tá errado. Por quê? Porque tu tem uma linha de 5 e tu tem que fazer essa linha sair do lugar. Tu tem que gerar um certo desconforto. Fica muito fácil tu tentar alçar bolas na área, tu tentar buscar profundidade, não vão te dar essa profundidade. Vai ter sempre uma cobertura. Tu vai tentar driblar o lateral, tu vai tentar passar por esse lateral, vai ter um zagueiro livre ali na cobertura. E tu não vai conseguir essa profundidade. O que tu tem que fazer? Buscar mais o meio, a ultrapassagem de alguém, gerar, sabe, esse... Eu chamo de desconforto, mas é um descompasso até do que estava muito bem armado. Coisa que o Marcinho fez. O Marcinho entrou pelo meio, já não tinha mais o Cortez na perseguição dele, o Thiago Santos parou, ele ficou livre, levantou a cabeça, o Babi correu, saiu atrás da zaga, gol e depois ficou confortável. Entrega a bola, acho até que eles explicaram bem o jogo. O Thiago Nunes explicou, o Diego Souza explicou, mas ele precisa dar uma olhada nas escolhas. Ele tá escolhendo os caras pela certidão de nascimento. Mas tu explicou bem o jogo também, Guti. Sabe por que tu ganha 5 mil e o Thiago Nunes ganha 500? É porque ele, além de explicar, tem que resolver. Exato, ele tem que solucionar. Diferencia o comentarista do técnico. O explicar a gente explica também. Só que ele ganha 100 vezes mais do que nós, porque ele tem que resolver, não só explicar. O Diego Souza também leu, né? Todo mundo leu, todo mundo viu o jogo. Quem tem que... O Grêmio teve a bola, mas não soube fazer absolutamente nada com ela. E no segundo tempo ainda sofreu mais finalizações do que as produziu. Sei que tu ganha muito mais do que 5, foi uma figura de linguagem. Mas o erro é o mesmo erro do Renato, né? É escalar jogador por certidão de nascimento. Todos esses jogadores, Gutierrez, tu falou, agora eu fui anotando. Todos os que tu falou, eles ficaram no banco para jogadores mais velhos jogarem. E olha que o Luiz Fernando nem é um jogador velho, tem 23, 24, mas é mais velho que o Léo Chu. Quem joga? Luiz Fernando. Quer ver outro exemplo? Eu aceito, Orestes, tá? Todo mundo. Eu ainda discordo. Acho que ele merece uma sequência com Thiago Santos e Matheus Henrique. Jogaram só 4 vezes lá no início da trajetória do Nunes. Só terminar, Orestes. Eu aceito que o Jean-Pierre agora seja considerado um reserva. Não dá pra ser titular. Eu discordo, mas entendo. Agora, ele ser um dos últimos a entrar, ele entrar depois do Michael... O Michael é mais velho. Não pode, não dá. Ele vai dar mais do que o Michael. Hoje, ele vai dar mais do que o Michael. Cortez jogando pra não jogar o Diogo Barbosa ou o Guilherme Guedes. Cortez é mais velho. Não dá. Todas vão chegar nesse aí. O Wanderson tá pedindo passagem. Ores. Eu quero falar pro Guti o seguinte, o Guti foi o comentarista de ontem, 2 aspectos que me chamaram a atenção no jogo do Grêmio, você pode concordar ou não, claro. É o seguinte, eu acho que o Ferreirinha foi muito individualista ontem, queria fazer raio-x em todos os jogadores e aí o Grêmio perdeu várias oportunidades. Ele foi bem marcado, não tabelou com ninguém, queria resolver o jogo. É bem marcado também. Foi bem marcado. Outra coisa, eu achei lento demais, muito lento o Diego Souza. O que é que vocês acham? Outra solução, foram tantas coisas ontem. Ricardinho de centroavante. Pra quê? Ou troca o Diego Souza, ou deixa ele em campo. Por que tu vai puxar o Diego Souza pra armar, pra ser uma dupla com o Ricardinho? Encher de gente na área que tá cheia de gente. Era o contrário que ele tinha que fazer. Exato. Assim, o futebol não é tão simples quanto eu vou fazer parecer agora. Eu vou tentar ser didático, apenas isso. Imagine você, ouvinte, acompanhando a gente nesse momento. Só você que tá dirigindo, tá dirigindo, não faz isso que eu vou pedir pra você fazer agora. Você, ouvinte, pega a mão, em geral, não de todos, vai ter ali 5 dedos, tá? São 5 jogadores de defesa do Atlético Paranaense. Vem comigo nessa. Os 5 jogadores de defesa são Marcinho pela direita, Pedro Henrique, o zagueiro da direita, Thiago Heleno, zagueiro central, Zé Ivaldo, zagueiro da esquerda e Abner, lateral esquerdo. Com a bola, laterais viram alas, mas sem a bola fecha em linha de 5, tá? Tem 5 caras do Atlético Paranaense. Pega outra mão com 3 dedos. São os 3 caras da frente do Grêmio. Diego Souza centralizado,
Ferreira pela esquerda e Luiz Fernando pela direita. Luiz Fernando, pensei que tinha passado essa página, voltou Luiz Fernando. Tá, Luiz Fernando pela direita. Quando você tem linha de 5, o que vai acontecer? Obrigatoriamente, o zagueiro mais forte, por isso que ficou por dentro o Thiago Heleno, ele vai colar no Diego Souza. Lento, então o Diego Souza em cima do Thiago Heleno e você matou ali 1 contra 1. Então o que é que tinha? Você tinha o Ferreira contra 2, contra o Marcinho e contra o Pedro Henrique. E do outro lado, Luiz Fernando contra 2, Abner e Zé Ivaldo. O que deveria ter feito? Deveria não, parece que eu tenho a solução mágica e não é isso. O que poderia ter feito o Thiago Nunes? Primeiro, esquece Luiz Fernando, né? Esquece Luiz Fernando. Luiz Fernando vai ser pro Thiago Nunes o que o Alisson era pro Renato. Esquece o Luiz Fernando. Põe o Léo Chu. Por que o Léo Chu? É o canhoto jogando pela direita. Vocês vão entender onde é que eu vou chegar e vou chegar rapidamente. Não era jogo pro Rafinha, era jogo pro Wanderson. O Rafinha, o jogo pro Rafinha é um jogo que precisa mais da técnica, mais da experiência, construção, mais da cadência. O jogo de ontem, que é um jogo mais físico, é jogo pra Wanderson, não é pra Rafinha. Então faz o seguinte, mantém esses 3 dedos do Grêmio que eu falei. Léo Chu pela direita, Ferreira pela esquerda e Diego Souza por dentro. O que é que o Ferreira, que é destro, quando pega a bola pela esquerda, vai fazer? Vai cortar para dentro. O que é que o Léo Chu, que é canhoto, pegando a bola pela direita, vai fazer? Vai cortar para dentro. Esses 2 pontas cortando para dentro, eles vão gerar 2 corredores. Um na direita, eu tô tentando ser didático. Tô desenhando. Um na direita e um na esquerda. O que é que tu faz com esse corredor? Tu preenche esse corredor, tu infiltra nesse corredor, tu ataca esse corredor com Wanderson na direita e Guilherme Guedes na esquerda. Não gosta do Guilherme Guedes? Que seja o Diogo Barbosa. É característica. Eu até acho, cara, a essa altura do campeonato, que Cortez e Diogo Barbosa dá na mesma. O Cortez é mais defensivo, o Diogo mais ofensivo. Mas usa o raio do lateral para atacar esse corredor. E aí aquela linha de 3 que eu falei dos jogadores do Grêmio, que seria o Léo Chu de um lado, Ferreira de outro, Diego Souza no meio, teria 5. Porque teria os 2 pontas fechando e abrindo espaço para 2 laterais passar. Ou passarem. E aí o que seria um 5 contra 3 passa a ser um 5 contra 5. Você já equilibra. Não, mas um volante voltaria e tu ia encher ainda mais de gente. O ideal seria tirar. Mas agride essa linha de 5 pelos lados. O Grêmio fez o contrário. O Grêmio começou a enfiar a bola na área, tentar forçar pivô, que era tudo que a linha do Atlético queria. Então a leitura de jogo do Thiago Nunes ontem, ela foi amadora. O Zé votou no Thiago Heleno e eu no Pedro Henrique. Cara. Porque os zagueiros se consagraram ontem. Foi fácil pra eles ontem. Acho que esse desenho que eu fiz deu pra entender. Elimina a vantagem numérica dessa linha do Atlético, pensando uma forma lateral, tá, uma lateral sobe e vai pegar e vai ficar com as costas vazias. Vai. Tá perdendo o jogo, parceiro, alguma coisa tem que fazer, algum risco tem que correr. Teve um jogador que muito cedo ele ficou comprometido com excessos de violência e o árbitro se obrigou a dar cartão para ele. O Grêmio não explorou esse jogador com cartão amarelo, o 88, o Christian. Típico de um time que não tá conseguindo fazer as coisas acontecerem do modo como ele quer. Ele não tá sendo protagonista no jogo, ele é como alguém que tá tapando furos de um casco cheio de furos. O Grêmio o tempo todo corria aqui, corria ali, não conseguiu controlar o jogo nunca. Eu acho que já deu pra... No segundo tempo, o cara tira o Luiz Fernando e coloca o Maicon. Já deu tempo suficiente do Thiago Nunes conhecer o Grêmio, o grupo e tudo mais, né? Exato. Acho que agora as escolhas elas têm que serem mais criteriosas. Tem jogador pedindo, né? Tem jogador pedindo passagem, tem jogador que é titular e não tá rendendo bem. Tem que começar a botar quem tá pedindo passagem. Eu também não entendi aquela ali. Tu tem que ganhar o jogo, quem sai? Entra o Maicon. Sai um cara da frente, entra o Maicon. Sim, aí ele empurrou o Jonathan Robert pra esquerda, mais ou menos esquerda, não tem um lateral pra fazer esse corredor que o Cristiano falou, o Ferreira pra direita, lado errado, e aí piorou. O Grêmio ficou uma presa fácil no segundo tempo. Primeiro tempo eu ainda disse, foi razoável. Achei até inteligente a participação do Jonathan Robert. Ele sabia quando ele tinha que dar uma recuada, tentar armar, não tem aquela qualidade, não tem. E quando tinha que ser um parceiro do Diego Souza, quase que um segundo atacante ao lado dele.
Só que assim, não deu certo, saiu perdendo pra segunda etapa, tem que fazer alguma coisa. Não colocar o Michael no lugar do Luiz Fernando. Pois é, mas aí é que Me tá. parece que o Grêmio... Vai, Cristiano. Tu tira. Tu não era pra começar com o Luiz Fernando. Sim. Eu concordo com vocês, não tinha que começar Sim. com o Luiz É Fernando. pra ter renovado com o Luiz Fernando. Pô, aí tu tem. Olha, cara, até o Guilherme Azevedo, que é aquilo- canhotinho, ontem poderia dar mais É o do que o Luiz Chu. Fernando. É vai querer. aquilo que eu Não, disse- O Chu é melhor que o Guilherme Azevedo, mas até ele poderia. Aquilo que eu disse da régua. Jogou com o Ceará, tu entrou dormindo, tomou 2 gols, aí depois tu consegue empatar, opa, competição é outra. Aí tu perdeu o jogo. Por uma bobagem defensiva com participação até do goleiro Breno. Terceiro gol do Ceará. Aí tu não joga com o Flamengo. Que sorte, hein? Deu uma aliviada, não joga com o Flamengo, conseguiu recuperar os caras da Covid e tudo. Aí tu vai jogar com o Atlético Paranaense, que é um time interessante e tal, e que tu conhece, o Thiago Nunes conhece ali aquela base do Atlético. Tu perde, escala mal, eu achei que mexeu mal também. Contrariou a regra, né? Em geral, quem escala mal mexe bem. Ele escalou mal e mexeu mal. E assim, eu sei que muitos torcedores gremistas discordam de mim, eu entendo, realmente não dá pra também ficar defendendo os desempenhos do Jean-Pierre. Mas ontem era um jogo pra ter o trio, Thiago Santos, Matheus Henrique, Jean-Pierre, o canhoto pelo lado direito, como disse o Cristiano, o Ferreira do lado esquerdo. Se não der certo, Abrindo aí o sim corredor, começa que a a lateral mexer. passar, Começa isso. a mexer, sabe? Aí tu começa a mexer depois, mas Tá bom, Cara, vou te mas dar outra. isso foi Jean-Pierre, leitura de eu técnica, já tá? também larguei de mão. Tá? acabei de Isso dizer, foi eu não leitura fico de técnico, defendendo, cara. Cristiano, mas eles fizeram 4 jogos só esse trio. E foi lá no início da temporada, lá no início do trabalho do Thiago Nunes. Tem que ter pelo menos uma sequência ou uma oportunidade desses 3 no meio. É. Eles rendem, eles melhoram um ao outro. Se tem alguém que é capaz de acertar um passe pra furar a linha de 5 é o Jean-Pierre, não é o Jonathan Robert, isso sim. Mas observe que em todo esse desenho que eu fiz eu nem falei do Jean-Pierre, Eu sei, porque eu acho que a eu bronca também. maior nem era ele, mas era como entrar nessa linha de 5. Tu pega o lateral, o ponta com o pé trocado, fecha, abre corredor, lateral passa, tu igualou a condição. O Grêmio não igualou a condição em nenhum momento. O Grêmio ficou trocando passes de um lado para outro, fazendo um movimento sempre pela frente das linhas e não por trás, sem conseguir agredir. O Guimarães tentou dizer alguma coisa, desculpe, vamos lá. Eu não acho que o Jean-Pierre seja um jogador desprezível. Eu acho que o Jean-Pierre é um jogador que precisa ser utilizado, não vou dizer recuperado, né? Porque, enfim, mas eu acho que ele é um jogador muito útil e as melhores atuações do Grêmio nos últimos anos sempre foram com a presença do Jean-Pierre. Isso. O Jean-Pierre, quando foi desprezado pelo Grêmio, quando foi colocado no banco ou quando foi retirado do time, o time jogou pior. Mesmo quando o Grêmio, para mim, no melhor momento do Brasileiro do ano passado, tinha Matheus Henrique, Darlan, Jean-Pierre, o Jean-Pierre sempre esteve presente. Eu acho o Jean-Pierre um jogador bem útil para o Grêmio. Eu não vejo o Jean-Pierre como um cara a segurar para o Jonathan Robert. O menino está começando. Nem pro Maicon. Acho que serve para o grupo, nem para o Maicon. O Jean-Pierre é titular do Grêmio. Para mim, o melhor meio de campo que o Grêmio pode ter é Thiago Santos, Matheus Henrique, Jean-Pierre. No 4-1-4-1, Matheus Henrique ocupando mais lado direito, o Jean-Pierre ocupando mais lado esquerdo. Ele joga bem ali. E o Grêmio, com isso, teria um meio de campo mais criativo. Com o Jean-Pierre, dando ao Jean-Pierre, e aí é trabalho do treinador, uma mentalidade competitiva que eu acho que ele pode ter. Mentalidade competitiva é uma coisa que tu vai criando no jogador. Para ele entender que ele precisa ter essa mentalidade. Guima. Quanto ao Luiz Fernando, Orestes, concordo. Ali deveria jogar o Léo Chu. É um jogador superior ao Luiz Fernando, um jogador que sempre entra bem, tem mais vitalidade, tem mais velocidade. Concordo, ali tinha que jogar o Léo Chu. E com relação ao lateral esquerdo, eu também acho que os laterais do Grêmio eles se tornam insuficientes. Mas me parece que o Thiago Nunes ele tá fazendo também uma gestão de grupo ainda no Grêmio, tá? Ele não quer fazer aquilo de violentamente quebrar algo que foi muito estruturado pelo Renato, que é essa gestão de grupo, onde jogam, onde os mais velhos ainda têm preferência, tá? O Grêmio ainda tem uma preferência dos mais velhos, só não jogam mais porque o Grêmio não contratou jogadores desse, só o Thiago Santos praticamente, Douglas Costa é uma outra categoria, e os mais jovens eles têm entrado aos poucos
numa espécie de gestão de grupo. Eu não tô aqui passando pano pro Thiago Nunes, que eu acho que ele foi bem mal no jogo de ontem. Eu acho que tá tarde já, Guimarães. Mas tô colocando, Olha aqui, ó. uma ideia do que ele deve estar fazendo no Não, time tu do faz Grêmio. gestão de grupo escalando os melhores, não os mais velhos. E o teu futuro é Não é, mas só, é o avançado. não é seguinte, só ó. isso. Não é só isso, Oliveira. O que leva Tem o treinador- gestão de- Vai. O que leva o treinador do Grêmio, a fazer o seguinte, ó. No jogo anterior a esse de ontem, o Jean-Pierre foi muito mal, mas foi mal mesmo, estava mal. Agora é o seguinte, o que leva o treinador, pô, o cara foi mal, é um castigo para não botar o cara no jogo ontem, se o cara é muito bom de bola? Não, e Isso é um outra castigo para não colocar o cara em ponto ou não? O desempenho ruim do Cortez mas- não faz ele sair do time. O desempenho ruim do Luiz Fernando não faz Pois ele sair é, do time. O esse é o Jean-Pierre detalhe. tem que Jean-Pierre ser sai. sacado total do time. O Thiago Nunes, ele pecou por excesso no Corinthians, está pecando por omissão no Grêmio. Ele só trocou o extremo, mas o pecado ele continua cometendo. No Corinthians ele chegou e afastou de imediato o Jadson e o Ralf. E quando estourou o problema, ele olhou pro lado da direção do Corinthians, um foi se esconder embaixo da mesa, o outro se trancou na salinha e não vira. saiu, e ele tava sozinho e todo mundo voando no pescoço dele. No Grêmio, talvez para não repetir a mesma coisa, ele tá pecando não por excesso, mas por omissão. Ele não tá querendo comprar briga com nenhum dos veteranos. Então, se tem alguém com uma idade mais avançada, bota pra jogar. O goleiro reserva do Grêmio hoje é o Paulo Vitor, gente. É o Paulo Vitor. Daqui a pouco vai o Breno pra Olimpíada e o Grêmio vai ficar o mês inteiro com o Paulo Vitor no gol. Vão abrir os olhos pra isso, parar com esse negócio. O Maicon ontem entrou de meia. O Maicon entra de meia, de volante, tá lá o Maicon. O Maicon tem a melhor das intenções. Um dos jogadores mais inteligentes do futebol brasileiro, talvez, mas ele não tem mais perna pra isso. O Grêmio tem, o próprio Luiz Fernando, que não é veterano, tem 23, 24 anos, é jovem, mas ele é mais velho que o Léo Chu, por exemplo. Poxa, o Thiago Nunes, depois do jogo do Brasiliense, disse, perguntado sobre Fernando Henrique e Vitor Bobbas terem ficado no banco para Thiago Santos e Lucas Silva, ele disse, não, são meninos, estão começando agora, tem que provar no dia a dia. Os outros dois foram campeões brasileiros. Sim, o Lucas Silva foi campeão brasileiro porque com 20 anos teve um técnico que disse, não, mesmo com 20 tu vai jogar. E foi campeão com 20 no Cruzeiro. Hoje ele tem 28 e parece que tem 40. Não, ontem ele Então comemorou. é isso, cara. Ontem ele comemorou os garotos como sobra. Antes do jogo, ele falou isso. Ele disse: é bom esse retorno de vários jogadores, porque daí eu posso deixar os garotos como um stand-by, sabe? Pra mudar Não, uma é o partida. contrário, Não, tem que usar como cara. titular. Alguns tem que usar como Se a titular. direção do Grêmio usasse a régua que o Thiago Nunes está usando, não teria contratado o Thiago Nunes para ser técnico do Grêmio. Porque o Thiago Nunes é um técnico jovem. Diria, não, quer saber de uma coisa? Vamos trazer o Luxemburgo. Luxemburgo é experiente, foi campeão brasileiro Filipão. 600 vezes. Traz o Filipão, traz o Thiago Nunes. Não, esse fica para depois. Então, assim, a régua que ele tá, o critério que ele tá usando para grupo de jogadores não é critério que vale para ele, por exemplo. Eu quero que ele se dê conta disso e acho que vai se dar. Se tem uma qualidade que ele tem, é a inteligência, ele é um cara inteligente. Eu quero crer que mais cedo ou mais tarde ele vai se dar conta que certidão de nascimento não pode ser critério. O Lucas Silva não pode ser titular para deixar o Fernando Henrique no banco. Mas eu que sou narrador e que só acompanho a bola, eu tava com o sentimento que o Grêmio ia tomar o segundo e que tinha que ser feita alguma coisa e tava muito perto de tomar o segundo e parece que ele tava esperando tomar o segundo para depois promover uma mudança. Agora tu falou bem. É um técnico inerte. Até Esse, isso. esse tipo de treinador, com esse comportamento atrasado, facilita o movimento do técnico Até adversário. isso, tu bota o Maicon e tu vai sofrer eventualmente contra-ataques, porque tu precisa buscar o resultado. O Maicon correndo atrás dos caras é até deprimente, assim, não dá. Sabe, não Só tem que como. o Maicon tem 30 e poucos anos, Guti. O Lucas Silva tem 28. E também não dá. O Lucas Silva é mais novo que nós. Tudo bem, a gente não é jogador profissional, mas enfim, para dizer que ele é jovem. Ele é um jogador jovem. Cara, 28 anos, tá na flor da idade. Tu em tese tá no teu auge. Ele não consegue correr atrás dos caras. E o Fernando Henrique consegue. Mais até do que eu o falo Vitor do Lucas Bobbs. Silva nem ontem não era o Lucas Silva, mas de exemplos recentes,
O Luiz Fernando corre que é uma beleza, agora entrega a bola e não consegue, Mas aí também não ontem adianta. ele adotou uma postura que lembrava muito, eu ia falar o Ramiro, mas não é o Ramiro, seria injusto com o Ramiro, era o que veio depois do Ramiro, o paulista. O pequenininho que jogava na direita até bem pouco, que era titular com o Renato. O Alisson. O Alisson, paixão Mineiro. do Renato. Era o tempo todo ele dominava a bola na extrema, virava as costas e recuava no meio campo. Sim, você falou isso, mano. Mas aí não, cara. Tu tá pensando que tá enganando quem? Todo mundo que tá aqui nesse estado adora futebol, enxerga futebol. O jogador não engana mais ninguém. Com todo E respeito. o treinador tem que tá vendo isso aí. O Luiz Fernando e tem era um que interferir. reserva do Botafogo, com todo respeito ao glorioso Botafogo. Mas a favor cheio dele, de ele tava história. bem. Ah, Zé, tava bem. Na tava. largada com o Thiago. Ele foi ali, tava bem no primeiro tempo do Cara, Grenal, machucou o tornozelo. Nem no E aí a fila anda, exato, a Cara, fila anda. Olha só, pra gente não entrar nessa aí de tava bem, Zé, ele jogou bem contra o Aragua. É, tem mais essa. O jogo que o Luiz Fernando assume, eu fiz a linha do tempo no final de semana e refaço. Um jogo antes de assumir o Thiago Nunes, o jogo que ele tava nos camarotes da Arena, machuca o Alisson, tá? Então o jogo seguinte, que é o da estreia do Thiago Nunes em Passo Fundo contra o Ipiranga, nem foi em Erechim, ele precisou arrumar alguém pra ponta direita. Ele colocou o Léo Pereira. O Léo Pereira jogou 3 partidas como ponta direita e 3 partidas na ponta direita e perdeu posição contra o Aragua. E aí, contra o Aragua, entrou o Luiz Fernando. Terceiro ou quarto jogo do Luiz Fernando, que foi o Grenal da ida da final do Gauchão, ele se machuca. Ele se machuca como titular. E ele volta de lesão, pega Covid, volta como titular. O Luiz Fernando é um jogador que o Thiago Nunes gosta, mas ele só foi bem em um jogo, aliás, em um tempo. Primeiro tempo contra o Aragua. Me desculpe, é muito pouco. É isso que eu ia dizer, não são questões circunstanciais. Por isso que eu insisto nesse trio que pouco jogou. Thiago Santos, Matheus Henrique, Jean-Pierre. Tô sendo chato, Sim, eu sei. queria ver eles mais Mas também. não são circunstanciais porque chegou num belo dia, tinha uma final de campeonato gaúcho, Grenal, quem jogou? Maicon. Chega num certo ponto, quem joga, quem sai o Jean-Pierre. Por quê? O que os outros têm dado? Ah, mas o Jean-Pierre não tá bem. Até teve um ouvinte aqui, o Diego Mas Antônio. é a questão da competição. Me mandou. Só pode ser isso. Mas que o é Maicon que- compete, Guimarães. E eu não tô falando porque eu não quer. sei. Eu acho que tem muito a ver com treinamento e muito a ver com dedicação, tá? E eu acho que o Jean-Pierre tem que jogar. Ali tem uma qualidade, mas eu acho que tem a ver porque é o seguinte, ó. O Renato e o Thiago Nunes, eles basicamente têm o mesmo procedimento a respeito do Jean-Pierre. Se 2 caras têm esse mesmo procedimento, é sinal que é alguma coisa com o jogador. E não em erros repetidos desses 2 treinadores. O jogador daqui a pouco tem alguma questão de competição e eu acho que tem. Só que eu colocaria assim e faria uma espécie de força-tarefa para dar ao Jean-Pierre mentalidade. Porque ele é muito importante, ele é um jogador diferente dos outros, ele vai te dar mais solução que os outros. E é uma questão de mentalidade, tenho quase certeza nisso. Ele vai te dar mais que os outros, o Jean-Pierre. Né? Não é só se mexer, é competir, cara. O futebol hoje precisa todo mundo competir. O Jean-Pierre, às vezes, sim, ele não compete. Por isso que eu tô tentando entender. Sobre o Thiago Nunes, o Zé Aldo falou a respeito eu acho que ele atuou muito mal ontem, tá? Muito mal mesmo. Mas eu vejo algumas diferenças em relação ao time do Renato e algumas tentativas também. Não é só a troca de esquema e o sistema de marcação, é tentativa de deixar o time mais rápido. Mas aí também tem um hábito antigo que o Grêmio tem de cadenciar o jogo. Sim, o Thiago Nunes ele potencializa isso quando coloca o Maicon em campo, que nitidamente não tem perna, né? Dá pra ver claramente que o Maicon ele tem dificuldade de se movimentar dentro de campo. Mas aí tá um erro do Thiago Nunes. Entretanto, eu vejo nele uma tentativa de deixar o time mais rápido, algo que não funcionou ontem. O Grêmio está diante de uma situação porque a rede social, que é o novo tribunal de tudo, já começou a se manifestar com alguma intensidade. Meio contrariado com o jogo de ontem, meio contrariado com as escolhas. E isso já percebemos, só cresce. Ou ele estanca isso com resultados e com boas escolhas e com bom rendimento, ou começa a se estigmatizar. Até boas respostas durante o jogo Ele também. fala bem no pós-jogo. Claro. Ontem ele disse assim, olha, o time do Antônio Oliveira tem um trabalho de mais tempo, tá mais consolidado o modelo dele. Meio que dizendo, ainda falta tempo, me deem mais tempo. Não, mas ele pode falar bem, mas ele não explica bem, Zé.
O jogo do Brasiliense ele não explicou, por exemplo. O jogo do Brasiliense ele disse que Thiago Santos e Lucas Silva são volantes que se complementam, por exemplo. Mas no jogo Ali eu acho seguinte que ele até tirou, discurso né? externo, sabe, Cristiano? Não, tirou porque voltou o Matheus Henrique, né? Aí tu não vai deixar o Matheus Henrique no banco pra jogar o Lucas A gente Silva. pode né? até Aí discordar do que ele disse lá em Taguatinga, mas eu entendo, é um discurso externo, tanto que não repetiu no jogo seguinte, beleza. Mas Sim, não faz repetiu, mais, né? mas não repetiu Exato. por isso, né? Porque voltou o Matheus Henrique. Exato. Daqui a pouco volta Quando não pra tem um seleção deles- olímpica o Matheus Henrique. Exato. Mas é aqui que tá, cara, que os problemas eles se avizinham, a gente tem que enxergar um passo à frente. Daqui a pouco o Matheus Henrique volta pra seleção olímpica e vai ficar um mês jogando Thiago Santos e Lucas Silva. E o Vitor Bobson e o Fernando Henrique mofando no banco de reservas, porque são jovens. Até o Darlan, né? O Darlan, mas nem se fala também do Darlan, né? Se bem que passou um tempo fora e tal, tudo bem, se Mas compreende. o problema do Grêmio não é volante, o Grêmio precisa articulação. Sim, mas é que se tu tiver um volante que articula, ajuda, né, Zé? Assim, Ajuda o volante se tu que tiver 11 caras articulando, é um achado, né? Não, mas Porque- é que se tu tiver o meio-campo abrindo, eu tô voltando no exemplo do Brasiliense, não foi o caso de ontem, mas se tiver o meio-campo abrindo com Thiago Santos e Lucas Silva, fica difícil, né? Aí realmente fica complicado. Se o teu ponta for o Luiz Fernando, aí fica brabo articular, né? Aí é difícil, tu entrega a bola redondinha pra ele e como tu dissesse ontem, ele pega a bola e volta no lateral, ele não progride, ele pega e volta. Índice de acerto de passe do Luiz Fernando, 500%. Tudo passa pra trás. Me parece que ontem, e faça essa comparação propositadamente, o Inter à noite contra o Bahia demonstrou uma capacidade de indignação, de inconformismo e lutou por uma vitória de uma maneira assim exemplar. Tu ainda acha que o Dom Ramírez deveria ter permanecido ou não? Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu não via isso no time do Grêmio. E isso é técnico. Não, O técnico tem o poder de persuadir, pera um de pouquinho, pera um convencer. pouquinho. Não, tudo bem, só um pouquinho. Vamos Pera um correr, pouquinho. isso aqui é a camisa Não, de um só- time só- gaúcho, só- é o não, Grêmio. para com esse time gaúcho aí, que senão daqui a pouco nós vamos voltar que tem que quebrar a perna de todo mundo Não, e dar soco não. na cara, e é lama, e é sangue, vamos lá e Não, vamos bola lá. pra trás e Leve pro lado. mesmo. Eu quero dizer o seguinte, o Grêmio não foi bem contra o Atlético. Não foi bem. Nada bem. Mas daí agora nós não vamos crucificar o Thiago Nunes também, né? Isso eu concordo. Não, É que daqui eu tô aqui observando. Sem Não. tristeza pela derrota. Olha só, Time com Calma. ar de tá tudo bem. calma. Mas tá cedo, Zé, tá Senão, cedo. senão todo jogo vai ser uma depressão. Calma, perdeu, cara. Tem um adversário. O jogo, Dino Sani, antigo Dino Sani, disse uma frase surpreendente e ao mesmo tempo simples. Futebol se ganha, se empata ou se perde. Do outro lado teve um time, foi lá e fez um gol. Jogou por uma bola, fechou. Tem que saber quebrar barreiras. Estamos analisando aqui como é que faz. Pô, escalou errado, mudou errado. Tem... Os erros do Thiago Nunes. Aí entra já. Agora, daqui a pouco, diz assim, não presta. Há pouco tempo atrás, nós estamos. Porra, o Grêmio acertou, olha só. Tinha que demitir o Renato, trouxe o Thiago Nunes, conhece a base, vai fazer jogar. Uma coisa é observar o erro, outra achar que o cara tem que ir Veja embora, né? bem, veja diferente. bem. Calma, devagar com andor que o santo é de barro. Aí tu já acha que tem que entrar em depressão, Zé? Não. Não, eu não tô tem falando que isso, corrigir. eu tô apontando tem que aspectos corrigir. que eu considero que tem que ser alterados. Esses aspectos. Eu só tô vendo, como eu te elogiei, Zé, eu só tô Não se vendo assim pode. uma certa pressa na análise com relação ao Grêmio, uma certa parcimônia na análise que tu fazias a respeito do Inter. Não, ao contrário, Muito eu tô dizia. sustentando rigorosamente a mesma coisa. Ele precisa tempo. Não, eu acabei de dizer, ele Não, ontem falou que o houve trabalho. uma crítica. Ah. Houve uma crítica bem. Eu acho que o Thiago Nunes, tá? Ele é um bom treinador. Eu acho que algumas coisas ele precisa mudar, e isso aí é com tudo que é treinador, com o tempo, não tem. Pra mim, não corre nenhum risco, tá? Nenhum risco. Acho que ele tem perfeitas condições de pontualmente ajustar algumas coisas. Mas eu vejo que a tua leitura a respeito do Ramírez e do Thiago Nunes sofre algumas diferenças, Zé. Porque tem diferenças cruciais, né, Carlos Guimarães? Não dá pra comparar um cara que tá aqui acompanhando o trabalho, que já participou no time do Grêmio, de um cara que vem lá das Ilhas Canárias e chega aqui sem conhecer a cultura e precisa um tempo de adaptação. É bem diferente, me parece. Esses jogadores, o que se regozijavam há pouco, todos no Grêmio, o Thiago volta pra casa, esses guris da base que agora estão no profissional já trabalharam com ele conhece os caras. Então me parece que um estágio de relacionamento estaria já vencido. Então ele já vai pros estágios subsequentes de organizar o time, conhecendo os caras e colocar pra jogar a partir que ele do conhecimento conhecia de os caras no sub-15. cada característica. Os caras no sub-15 tinham uma maneira de jogar. Agora os caras no profissional têm outra. Mas Vamos ver, ele- opa, esse aqui, ele o não Jean-Pierre tava no na cultura, sub-15. Zé. Jean-Pierre no Tem os sub-15 cascudo. jogava assim. Agora aqui tá, não tá dando certo. A gente tá vendo que o Jean-Pierre não tá dando certo. Tu chegar no vestiário do Sub-15, dar uma regada e molhar os guris no sol é uma coisa. Agora é diferente.
Agora eles têm outro tamanho, né? Agora, não, só um pouquinho, parceiro. Eu tenho seleção brasileira de base nas costas. Não, só porque eu tenho um aumento aqui, agora eu ganho 300 pau por mês. Mas com todo o É carinho, diferente. me parece claro Diferente. os traços que os indícios que passam do vestiário pra fora é que quem tá comandando o vestiário são os jogadores veteranos. Grêmio? Que isso tá determinando a escalação Não, do time, Grêmio, são os jogadores veteranos. Eu até acho que não, Zé, mas eu tô de novo assustado pela preferência que o Thiago Nunes dá aos veteranos. Isso sim. Eu tô assustado porque o Thiago Nunes chegou no Grêmio porque o técnico anterior não estava fazendo o time jogar. Ele chegou numa E o condição de se principal diminuir perante motivo de esses não caras. estar fazendo o time jogar é insistir nos veteranos e veteranos e veteranos, quando se sabe que o Grêmio tem uma das melhores categorias de base do Brasil. O Grêmio revela bons jogadores em escala industrial e não bota pra jogar. O Grêmio tem esse Fernando Agora- Henrique, eu falei várias vezes, ele é o melhor volante que surge no Grêmio desde o Arthur. Ele vai jogar quando? Quando tiver 25 anos? Agora nós não podemos chegar à conclusão de que os veteranos todos vão começar a escalar os times, então não vão precisar mais de treinador, né? Os caras aqui mandam. Também Aí tem adoro. isso. Também tem isso. Mas não necessariamente isso, Orestes. Às vezes existe uma posição intermediária nisso. Os jogadores estão há tanto tempo dentro do vestiário que eles passam a ter uma espécie assim de controle da política de aproveitamento, da política de escolhas, da política de gestão. Eles fazem uma espécie de gestão compartilhada. Eles não comandam 100%. Será que não é um mas tu fica comportamento... submetido a eles. Será que não é um comportamento espontâneo do Thiago Nunes em relação a esse grupo? Eu acho que Chega, ele tá- sabe que o grupo é antigo, sabe que é um grupo estabelecido, com algumas conquistas, tem remanescentes, e aí vai com muita Eu calma, acho que é o medo de mais perder, calma Lúcio. do que deveria. Eu acho que é aquilo que eu falei antes. Ele aprendeu com o erro que cometeu no Corinthians, só que ele tá cometendo outro erro do extremo oposto agora no Grêmio. Tá? É tu sair de um extremo, de desprezar os veteranos totalmente, como ele fez com o Ralf e Jadson, e ir para outro extremo de valorizar os veteranos só por serem veteranos. Eu acho que ele saiu de um extremo no Corinthians, foi para outro no Grêmio. Daqui a pouco a solução é o meio termo. Não é mandar os caras embora porque eles são velhos. Não, tem uns veteranos muito bons no Grêmio. Tu não vai tirar o Jeromel do time para jogar o Rodrigues, né? Não, o Jeromel tem que jogar. Tu não vai tirar do Grêmio o Kahneman para jogar o Juan. Não, joga o Kahneman. Tu não vai tirar o Diego Souza. Não, deixa o Diego Souza. Agora, tu pode tirar o Maicon para colocar o meia mais rápido. Tu pode tirar o Lucas Silva para botar o Matheus Henrique. Eventualmente, se o jogo pedir, tira o Rafinha, começa com o Wanderson. Não é crime o Rafinha se reserva 1 ou 2 jogos. Na esquerda, tem 2 caras que não funcionam. Testa o Guilherme Guedes. Se ele não for bem em 2, 3 jogos, volta pra base, a gente finge que não viu, segue o baile, fecha os olhos, sabe, toca a ficha. Se der certo, opa, tem mais um ativo aqui. Só que é isso que ele não faz. Até porque a comparação não é um dando certo com o outro dando errado. Não. O que tu tá insistindo também tá errado. Na esquerda, os dois dão errado. Exato, e não tá experimentando a incógnita. Então, pelo menos, experimenta a incógnita. Para deixar bem claro, eu defendo que se dê tempo para qualquer trabalho. E tô defendendo que se dê tempo para o Thiago. Mas o amigo é aquele que diz, isso tá errado, tu vai te lascar, meu velho. Sim, mas isso é que a gente tá dizendo. gente tá falando Não aqui. acelera A gente tá fazendo muito aqui. na direção da curva, porque a curva vai te capotar, vai te levar a tombar lá embaixo na ribanceira. Então, se tu continuar abraçado, como diz o Cristiano Silva, nessas cruzeiras, Thiago, tu sabe o destino de quem fica abraçado em cruzeira. Cara. E outra, É verdade, tem razão. o Grêmio tem 2 jogos, 2 derrotas no Campeonato Brasileiro pros reservas do Ceará e pro bom time do Atlético Paranaense. Mas o Grêmio não pegou Palmeiras, não pegou Flamengo, não pegou esse pessoal todo, E São um desempenho Paulo. ruim contra a Brasiliense. E jogando muito mal. O Grêmio fez jogos ruins contra o Brasiliense, que é da Série D. O Grêmio fez jogo ruim contra o Ceará. O Grêmio fez jogo ruim contra o Atlético Paranaense. É isso que tá assustando. O torcedor tá vendo o Grêmio jogar e ele não tá vendo indícios de melhora. Aí ele olha pro banco de reservas. O torcedor do Grêmio vibra mais na televisão quando tem um anúncio do banco do que do time. Porque os caras que o torcedor quer ver estão no banco, não estão no time. Há uma certa expectativa que a entrada do Douglas Costa compense todas as outras deficiências. Ele não é mágico. Bom, nós temos um exemplo na seleção, que quando as coisas encrespam, quando as coisas ficam pesadas, por vezes o Neymar resolve. Tem feito isso, inclusive, reconheçamos. Mas não existe time que consiga ganhar um campeonato baseado nas soluções de um único jogador. O Grêmio já andou beliscando com Cebolinha, andou beliscando por vezes com outros jogadores. É muito pobre isso, tem razão. Mas isso esconde aí o trabalho do técnico. É. Esconde aí a ineficiência do Joga time. no driblador, joga no cara que ele vai eficiente, chutar bem, lá ele faz o gol.
Mas aí não é uma solução coletiva, aí não é uma solução de trabalho. Então, se espera que, quando for lançado o Douglas Costa, que ele não tenha que se esbudegar para tentar compensar as deficiências dos outros. O que eu me assustei foi isso ontem, Zé. Foi não enxergar no Thiago Nunes a capacidade de ler o que aconteceu no jogo. E isso me assustou. Porque daqui a pouco, se ele tá tendo uma leitura e a demora tenta, para decidir? Não, demorou muito e a leitura foi equivocada. O Grêmio terminou o jogo com o Maicon e Jean-Pierre juntos no meio-campo. De volantes. Pra quê? O que vai te adiantar os dois juntos? O Grêmio terminou o jogo com Diego Souza e Ricardinho juntos. Pra quê? O que vai adiantar ter os dois juntos? O Diego Souza articulando num setor que já tinha no final do jogo Jean-Pierre e Maicon. Pra quê? Pra quê? Não havia necessidade nenhuma. Então a impressão é que ele fechou os olhos e foi na tentativa e erro. O jogo pedia outra coisa, cara. Eu já falei aqui algumas possibilidades. Daqui a pouco ele até podia fazer o que eu disse e dar errado. Mas chegaremos aqui e dizer, olha, ele tentou. A leitura dele foi essa. Ontem ele não teve. O Inter contratou um treinador. Não. A treinadora. Uma mulher, Liana Bazanella, nova diretora de marketing e comunicação do Internacional. Ela vem pro lugar do colombiano. Pablo, que saiu. Montoya? Não. Esse é piloto. Esse eu tô brincando. O colombiano aquele foi que nem aquele... Juan Pablo Bueira. Aquele meme do Homer Simpson, né? Que ele chega, bota o chapéu, tira e vai embora. Ele chegou e já foi, né? Na verdade, o Juan Pablo Bueira, que já tinha trabalhado no Inter com o Jorge Avancini lá em 2007, eles perderam uma ação por plágio de peça publicitária e rendeu um prejuízo de 3 milhões ao Inter. Plágio de peça publicitária. Quando isso veio à tona, o presidente Alessandro Barcelos, uma habilidade tremenda, fez surgir uma proposta recusável pro Juan Pablo Bueira e ele saiu. Não foi o rolo do YouTube do Inter que derrubaram uma vez? Não, esse foi um outro. O rolo do YouTube foi na gestão Medeiros. Esse foi em 2007. Uma peça publicitária foi para a justiça condenou o Inter, teve prejuízo de 3 milhões e era esse Bueira, o Juan Pablo Bueira, que voltou agora, mas aí eu até perguntei, presidente, o senhor sabia disso? Eu não sabia. Depois que eu perguntei e que o Correio estava com a matéria pronta ali com o Fabrício Falkovski para fazer e ser divulgado, uma proposta recusável lá e ele foi embora. Bom, mas aí tinha o cargo vago e veio agora a Liana Bazanella, que vai assumir como diretora de marketing e comunicação do Internacional. Toda sorte, acho que é a primeira mulher nessa função em clubes brasileiros, enfim. Toda a sorte do mundo para a Liana Bazanella. Eu só quero dizer o seguinte: se não contratar um zagueiro e o time não começar a ganhar, não há marketing diretora que resolva. E não vai chegar a 200 esperar o Moledo até quando? Não, vai ter que esperar o Moledo no mínimo até outubro, que é o prazo de recuperação. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é uma coisa básica, ninguém está inventando a roda. Como é que tu aumenta quadro social? Quando o resultado é bom dentro de campo, correto? Por que o quadro social diminui? Pandemia, falta de jogos, momento ruim do time. E o time ruim. Decepção do torcedor. Exatamente. Então, crise econômica. Tu pode contratar o kid do marketing, ele tem que ganhar. O time dentro de campo tem que ganhar. Então tem que ser bem alinhavado o bom momento do time com um bom momento que a gente sempre fala, do marketing. Né? A gestão são várias coisas, mas para quê? Por que nasceram? Por que foram fundados Grêmio e Inter? Por causa do futebol. É a atividade principal, a atividade fim. Então, para tu chegar à marca de 200 mil sócios, tu tem que fazer dentro de campo a coisa funcionar. E aí entra na história do novo técnico, nova filosofia, aquela coisa toda. Nós temos 15 minutos para uma, marcou o sinal. Deixa eu atender alguns recados e depois a gente tem ainda a seleção brasileira, tem Copa América e Eurocopa, que está rolando com jogos durante os últimos dias já. Final de semana foi de bons jogos, de confrontos, e nós teríamos tempo para falar sobre isso. O ouvinte aqui está dizendo: quando o Ramírez era o Ramírez era uma depressão só. Agora Thiago Nunes da aldeia, devagar com a dor que o Santa de Barro. Quem é que falou isso? O Vinícius Alves. Obrigado, Vinícius. Ele falou pra mim isso aí, sim, devagar com a dor, eu sou gremista e quero toda a sorte do mundo ao Thiago Nunes. Obrigado, Vinícius. Zé Aldo, precisamos contratar urgentemente um zagueiro. Seria possível o Inter tentar o Godin do Cagliari? É o Carlos da Ípica. Tirar meu zagueiro do Cagliari, deixa o Godinho lá no Cagliari, ele tá mal pelas tabelas, vai querer tirar meu zagueiro. Olha só, o Internacional tá analisando 2 nomes pra zaga, entre outros tantos, mas
O Juan Jesus, que era o do Inter, tá na Roma e acabando o contrato agora. Mas esse era pro lugar do Cuesta, né? É, do lado esquerdo. Daí outro, canhoto. Bom, Só um pouquinho pela qualidade do não, e contrato. outra coisa, vamos falar a verdade, pode 2 destros, não pode também 2 Não, canhotos? pode. Não, e outra coisa, o Juan Jesus, ele também pode ser lateral, né? Não, mas viria pra zaga. E o Sidney, que também é ex-Inter, eu não sei, tava Tava no Betis. no Betis. Espanha, né? E Também é do meu time, por sinal. Isso. Ele tá em Estariam- Alegrete Real, Betis, até nas Olympique. férias dele. estariam os dois na alça de mira do Internacional. O contrato acabando na Europa pra... E aquele que podia vir em combo com o Lisca, o zagueiro do América. Pois é, Mas o não Ramires andou. queria, não O sei Anderson. se- Agora é que tudo depende do novo técnico. Então as negociações que estavam encaminhadas pararam. Depende agora de quem vai assumir. O Gemerson A1, que o contrato está acabando agora daqui a 15 dias, poderia ser também. Mas tudo vai depender do novo treinador. O André diz: é inconcebível profissionais não enxergarem o Matheus Henrique. O Grêmio não ganhou nada de relevante com ele desde que ele virou titular. Vocês questionam o Rafinha e não questionam o Matheus Henrique. Sim, o Matheus não tá bem. Mas não pode a gente também dizer que o Grêmio não ganhou nada de relevante porque o Matheus Henrique entrou no time, né? Foi esse pensamento que deixou o Marcelo Groi no banco do Grêmio 10 anos. Até que um dia ganhou. E o Matheus Henrique eu já falei. Quando o time tá acertado, quando tem um meio-campo equilibrado, o Matheus Henrique melhora e melhora muito. Deixa de ser aquele Matheus Henrique desprezível que o torcedor achava. O Rogério diz sobre Matheus Henrique rodopiar, jogar pro lado sem penetração, sem profundidade, repetição de cartões. Ninguém fala. Fernando Henrique é o melhor. Fernando Henrique Tudo eu bem. acho muito bom. Aí pode ser. Pode trocar. Isso tudo que tu tá reclamando que acontece no Grêmio é exatamente o que aconteceu no Inter, a ponto de derrubarem o treinador. Aí tu diz que estão fazendo isso com o Thiago Nunes. Francamente. Obrigado, querido ouvinte. É o nosso JF Stout que tá fazendo essa manifestação aqui. Tamo junto, Stout. Buenas. Mas é impressão minha ou o Zé Aldo quer criar uma crise no Grêmio para tentar equilibrar a balança? Luiz Fernando de Brasília. Não, a crise tá por aí, aqui tá tudo em paz. Um abração para Brasília, obrigado, Luiz. Tem crise em Brasília? Eu não entendi. Zé. Como é que tu faz? Vem comigo, Zé. Concordo com o Zé Aldo. Por que não chamam mais o Paulo Vitor, Lucas Silva e Luiz Fernando de Bruxinhos? Ou só era inveja do Renan? Não, eu também não falei isso, Pedro. Pedro de Novo Hamburgo. Não, eu até defendi a permanência do Renato com jogadores bons, mas não acho que seja questão de bruxinhos. Aí Bruxaria, rapaz. É porque nós queríamos derrubar o Renato. Valeu, Pedrão. Nós queríamos derrubar o Renato, Pedrão. É nós e o Cláudio Oderich que meteu-lhe a espinafrada. Ei, Pedrão, não joga pra imprensa, tu joga lá na direção Olha, também. Foram as entrevistas mais claras que eu já vi de um dirigente. Claríssimas. Assim, E elogio muito. Entrou no ar e falou, olha, é isso. E deu. Ricardo Santa Cruz diz: apesar de ter revelado ótimos volantes, nenhum vai quebrar o paradigma tático que caímos. Grêmio precisa de um 8 e um 10 titulares, de estilo diferente. Rápidos, ofensivos, de passe vertical, que atacam a área. É o Ricardo Santa Cruz que tá dizendo isso. Ontem o Matheus Henrique tava fazendo gol, entrando na área. Todo mundo perguntava pro Thiago Nunes e pro Matheus Henrique: o que foi que vocês mudaram? Tá botando o pé na área, fazendo gol. As coisas também. É que o Grêmio esperava Melhor passe que tem no Grêmio é da base, Jean-Pierre. Melhor lançamento que tem no Grêmio é da base, Fernando Henrique. A transição também do Matheus. Não, beleza. O melhor passe, Jean-Pierre, tá, mas Jean-Pierre tem que se ajudar também. Tem que ser jogado. Fernando Henrique tem que jogar. Por isso que eu disse, o E Jean-Pierre não outra precisa ser coisa. titular, mas ele não E pode outra entrar coisa, por último. Matheus Henrique tá fazendo gol, né? E na área e tal. Aragua, lá que dá. Não, ele fez contra o Caxias. Caxias, é gauchão. Agora é aquilo, a régua subiu. O sarrafo tá lá em cima. Horácio de Santos diz: o Inter ganhou com um gol de um pênalti que não foi. O Bahia foi garfado. Isso. Obrigado, São Paulo, pela companhia de Vai vocês. ser, aliás, quem é que mandou aí? É o Horácio lá de Santos. Horácio, inclusive a CBF está anulando o jogo do Inter. Mas ouvi. Aliás, mas falei brincando com o Horácio, mas não venha depois a direção do Inter reclamar quando toma tufo também, né? Não, é aquela história dita pelo sábio Carlos Pellegrini, ex-vice-futebol do Inter, investigado pelo Ministério Público. A banca paga e recebe. O certo não seria assim, o certo seria... Mas não, também nem sei se o VAR, porque o VAR pode ter chamado e o árbitro...
A decisão é dele. Foram 2 erros. Primeiro dele ter marcado pênalti, segundo o VAR não chamar. E se o VAR chamou, ele não foi ver, é um terceiro erro, ele não tem ido ver. Sim, mas... Porque não foi pênalti, né? Isso é uma coisa muito triste, assim, né? Tem a ferramenta e os amiguinhos não usam a ferramenta. Isso já que é é tudo desesperador, Já cara. que é tudo secreto, eu me julgo Eu não tô no falando direito. só por ontem, é sempre. Já que é tudo secreto, eu me julgo no direito de pensar o seguinte, porque se ele anula o pênalti, ele tem que dar a bola ao chão pro goleiro. Eu acho que ele não queria ficar com essa cara de tacho, de dar a bola ao chão e admitir o erro. Então eu acho que ele não quis ir no VAR. Já que é tudo secreto, eu me julgo no direito de pensar Na isso. Arena houve uma intervenção do VAR que corrigiu o erro do Bandeira. É, ele tava dando impedimento no Agora gol que do Bahia. Aliás, os bandeiras do jogo do Inter ontem erraram Mas uns 2 ou 3 foi. impedimentos em lance que não é pra levantar a bandeira, lance duvidoso. Mas na expulsão, o cara do Inter fez uma meleca e ele deu convicto, né? Sim, Ele mas na foi. expulsão ele tava um passo do cara, Foi né, ele. do Lucas Bem, Ribeiro. Guimarães acompanhou o jogo da seleção. Diz pra nós aí, Guima. Rapidinho, podia ter sido um 6-0 se não fossem alguns momentos de finalizar que o Brasil preferiu dar um toquinho a mais, um capricho desnecessário. Um jogo facílimo contra a Venezuela, tranquilo o marcador, 3-0. O Brasil grande favorito para essa Copa América, né? Seleção é isso. Até achei menos interessante o jogo do que as partidas da Euro que eu tenho acompanhado. Eu acho que a gente tem um fato no final de semana marcante no futebol mundial, que foi o que aconteceu com o Eriksen, né? Que foi uma que ainda Ô, bem Guimarães, que ele... Guimarães, só Oi, permita, Luciano. desculpa, só pra informação agora, 2h30 tem entrevista coletiva do diretor do América, Marcos Salum e Lisca. Porque o Lisca ontem na coletiva disse que iria conversar com a direção, não tava a sequência de Momento é resultados ruim, né? ruins e tal. Ou é a saída do Lisca, e aí, tchan, ou confiamos no trabalho, segue a vida. Mas daí... eu também, tu chamar a reunião. Não, o Lisca continua nosso treinador. Aí não, né? Então, a situação Ou é vai essa. dizer, ele está prestigiado, apesar dos 7 jogos. Isso, que nem o Ramírez. 2h30, coletiva do Lisca. Tô conversando com um grande, querido amigo Léo Gomide aqui, tá? Se vai sair, vai ser por um comum acordo. Pode acontecer um comum acordo. Então... Tá, mas pro Lisca não muda nada, né? Pro Lisca ele tá trocando. Comum acordo é o seguinte, não cobra multa rescisória, me libera... Não, beleza, mas pra regra aquela, pro Lisca não muda, ele tá trocando de clube. Aí eu não sei, cara, Não, se mas é comum mas acordo, aqui, ó, se é comum acordo, porque essa regra da CBF não diz comum acordo. Eu quero sair, eu quero te demitir. Essa regra do CBF conversa pra boi dormir, gente. Então, Desde daqui a o início. pouco Mas eu o não treinador sei não se- tem escapatória. Só se ele for demitido. O América não vai querer demitir. Então, pro Lisca, ele já não vai poder mais trocar. Tá, e se comum Pega acordo... o Inter, ele não pode mais. Aí o Lisca tem que botar a mão na um consciência. ou outro. Ou é o América ou é o Lisca. Um deles. Eu tenho que encerrar o programa, só quero deixar aqui o meu sentimento Desculpe, de solidariedade. eu interrompi aqui o Guimarães, ele Não, concluiu. terminamos o programa. Guima, amanhã a gente volta e fala de seleção um pouco mais. Eu Beleza. só quero deixar um sentimento de solidariedade ao Alexandre Pretzel, cujo pai estava há 5 anos lutando contra aquela doença horrível. E ele veio a Porto Alegre no final de semana. O pai melhorou um pouquinho, ele foi lá no Moinhos, visitou o pai. Quando ele está no avião voltando para São Paulo, o pai dele faleceu. Então, a minha solidariedade ao Alexandre e toda a família Pretzel pela perda do patriarca. Um abraço pro Xandão, pro Joãozinho também. E Falei aqui, com ele ontem. e aqui ficamos. E pra família do Ney Morrudo também. Do Ney, nosso querido Ney. colega, era uma outra figura também. Aqui ficamos. Vem aí na sequência Fernanda Bagatini, as notícias do correspondente Guaíba, depois o Julinho Brasil com Boa Tarde Brasil. Tchau.